Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 443. Eu sou Rafael Erinelli e box pra mim, sol do chuveiro. E aí, gente, beleza? Eu sou Diego Quaga e vitórias não são apenas nos rings, as derrotas estão fora dele. Boa. Oi, gente, meu nome é Victor Martins e sejam bem-vindos a Martin Scorsese. A introdução. Eu sou Daniel Cury e o pior cego é aquele que não quer ver. É isso aí. É isso aí. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 443. O penúltimo podcast desse ano, hein? Vai ser um clássico aí do Martin Scorsese, né? Vamos falar sobre Touro Indomável, esse filme de 1980. E vai ser justamente o nosso penúltimo episódio desse ano, né? Depois a gente vai dar aquela pausa, vamos tirar umas férias. E então vocês já ficam aí avisados agora já desde o comecinho sobre isso. Aliás, né, Dani, um dos motivos da gente vir aqui falar também sobre um filme do Martin Scorsese e tal, é porque nós estaremos em podcasts irmãos em breve, né, Dani, também. Então, a gente vai falar de vários filmes do Scorsese, né, não só do Touro Indomável. E daí a gente tava pensando, eu falei, quer saber, já que a gente vai fazer, né, ver vários filmes do Scorsese, revisitar algumas coisas, repensar a trajetória dele, vamos fazer então já um pro Cinemação. A gente já começa a praticar aqui, né, assim. E ainda fica aquela dobradinha depois, né, as pessoas vão poder ouvir um, ouvir outro e fazer as conversas, né, dos debates. Exatamente, a gente vai estar lá no Plano Sequência, né, o podcast irmão nosso aqui, né, do Fernando, da Marina e tal, que já participaram várias vezes. E lá nós vamos falar do Martin Scorsese de uma maneira mais ampla, assim, vamos passar por vários filmes deles. Então já fica esse convite. Esse episódio lá no Plano Sequência provavelmente deve sair quando a gente já estiver de férias. Então vocês vão ter um gostinho de ouvir a gente de férias. Eu nem sei quando que sai, pode ser até ser... não, deve sair no começo do ano, imagino, né? Não sei. Não sei. Mas enfim. Vamos pressionar o pessoal do Plano Sequência. Pra editar rápido. É isso aí. E para bater esse papo aqui sobre Touro Indomável, né? A gente trouxe essas duas pessoas maravilhosas aqui para conversar com a gente. Tínhamos que ter aqui pessoas de qualidade, né? Para vir falar sobre um filme excelente, né? Um clássico aí do Scorsese. E nós temos aqui o nosso querido Diego, que já esteve aqui com a gente em outros carnavais. Ele volta agora. Diego, bem-vindo novamente ao Cinemação. Muito obrigado por ter aceitado aí nosso convite, né? De vir aqui debater sobre esse filme. E conta um pouco de você, o que você faz aí, o que você produz, né, de conteúdo aí pro pessoal consumir. Opa, é um prazer estar aqui de novo com vocês, eu sempre gosto muito de gravar com vocês, e ainda mais falando do Scorsese, que é um diretor que estranhamente, eu nunca tive a oportunidade de falar dele em podcast, nem nada, assim, é um diretor que marcou... Mesmo? Nunca, acho que não, de cabeça eu não lembro, assim, é um diretor que marcou meu começo de cinefilia, é um diretor que eu gosto bastante, assim. Que legal. Uma curiosidade rápida, na época do ensino médio, naquela coisa de troca de presente, um dos meus presentes, eu tenho até hoje isso, depois eu até mando fotos, é uma caneca do Scorsese que eu ganhei de uma colega minha, assim, ela me deu. Que legal. Que lindo. Eu sempre gostei muito, assim, então é um diretor que me marcou, assim, e até hoje eu gosto bastante dele, assim, então, prazerzão estar aqui falando dele com vocês. O meu trabalho, vocês podem achar ele no YouTube, eu também tenho um blog que chama Fiz Cinema, é um canal no YouTube que também chama Fiz Cinema, onde eu falo sobre cinema, série, filmes, no geral, assim, audiovisual. Eu me formei em cinema e audiovisual e desde então eu tô nesse mundo, assim, escrevendo sobre cinema, acompanhando, tem o Letterboxd, Diego Quaga também. Eu escrevo para alguns sites como o Cineprot, site do Felipe Leão, que eu escrevo lá. Eu também tenho um podcast que chama Fita Errada, que eu participo com o meu amigo Gustavo. Basicamente um podcast de animação.
que é o Pinguim Dançarino, que o Vitor, inclusive, já teve a sua presença lá, marcada, assim, foi um prazer gravar com ele. Uma honra. Ah, sim. Eu também escrevo, eu sou redator sobre séries no Serioscast, que é um podcast, um site sobre séries aí. Os meninos estão aproveitando que é final do ano, vão sair coisas de listas, né? Tanto no Cineprod quanto no Serioscast, então fiquem atentos. Ai, que demais. Tá aí, então. Vamos ter links, né, aqui nos posts desse podcast pra você ir lá e ver quem que é o Diego, acompanhar ali nas redes sociais também e tudo mais. Então é isso. E Vitor, obrigado também por aceitar mais uma vez nosso convite aqui, né? O Vitor também já esteve aqui com a gente, volta agora pra falar de Scorsese. É sempre bom ter você aqui perto da gente. Então conta também um pouco de você aí, como que você chegou até aqui, o que você faz de bom aí. Gente, obrigado pelo convite. Assim como o Diego, é a primeira vez que eu sou chamado para falar de Scorsese, e eu sempre quis falar de Scorsese porque é um dos meus diretores preferidos. O Vitor é um devoto. Então, eu sou um devoto, assim, eu amo Scorsese, eu acho que pra mim é um cara mágico, eu estudo Scorsese e tal, então é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Eu sou jornalista, eu sou tradutor, sou redator, eu faço de tudo um pouquinho. Mas o meu principal projeto hoje é meu site, ele chama Assim Falou Vitor, onde eu escrevo críticas de filmes e eu faço coberturas de festivais. Eu saí de uma cobertura agora da Mostra, mas esse ano eu fiz alguns festivais aí, alguns assim, vários, totalizando o ano todo. Eu cobri 5 festivais, sendo que 4 deles foram internacionais. Eu cobri em Locarno, cobri em Nashville, cobri em Chicago e foi uma loucura, mas foi muito legal. Então você encontra os textos todos no meu site. E vamos lá, bora falar sobre o Toro Indomável aí, uma honra. Legal, demais. E só para complementar, né, esse papo que a gente vai ter aqui sobre Toro Indomável, a gente tem um podcast inteiro dedicado à biografia do Martin Scorsese, né, podcast 331, então você pode ir lá ouvir também para saber um pouco mais sobre a história do diretor. Isso vai ajudar, inclusive, a vocês entenderem um pouco mais aqui sobre alguns detalhes aqui desse filme. E também é importante dizer que vamos ter spoiler, né? Opa, por favor. Pois é. Toda análise de filme a gente dá spoiler, e num filme de 1980 acho que era natural a gente ter a liberdade, né, de falar desse filme como um todo, analisando ele de várias maneiras e tudo mais. Então vamos ter spoiler. Se você pretende ver o filme, não quer tomar spoiler e tal, então pula esse podcast. Se não, fica aqui com a gente pra entender um pouco mais, né? Mas acho que também não é nenhum filme que tem spoiler, né? Que tem algo que estragaria em termos de plot twist, né? Exato. E pra quem apenas pra serviço, né? Ele tá disponível no Telecine, né? Como streaming, e pra locação na internet, e obviamente que tem também os seus pulos, o famoso dá seus pulos pra ver o filme se você quiser. Exatamente. E é uma história real, gente. As pessoas, né, que fogem de spoiler e tal, é uma história real. Então, qualquer pesquisa que você fizer sobre o personagem principal, vocês vão ver que não é um personagem, que é uma história real. Exatamente. Então vamos bater esse papo sobre Toro Indomável logo depois do Panorama. Panorama. Dani, o pessoal quer saber aqui, você já treinou boxe? Eu treinei tecnicamente kickbox. 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 Tá. Que é um boxe que você chuta também, né? Que é um boxe que você chuta e eu era ruim no chute, ou seja, eu devia ter feito boxe. Né? Tipo, sério, meu chute é ruim, meu chute é muito ruim. Mas o meu soco acho que é bacana. Eu consigo, não. Por essa eu não esperava. Essa foi muito boa. Mas é verdade. Muito
Muito bem, olha só, tá vendo? Esse espaço aqui, o panorama, é pra isso, pra gente fazer um panorama geral, inclusive sobre a gente, né? E aí descobrir coisas novas, olha só que maravilha. Mas é isso, gente, olha só, estamos chegando aqui no penúltimo podcast, né? A gente fica repetindo isso porque depois a gente para e você que tá aí tem que esperar, entendeu? Vai ter que esperar a gente porque a gente vai passar um período aí se organizando a casa, pensando no que a gente vai mudar no podcast, né, e tudo mais. Então, é esse momento que a gente chega aqui para vocês e a gente pede para vocês mandarem suas sugestões, né? Esse é o momento de mandar sugestão, de mandar tema, mandar crítica, né? Principalmente aqui sobre o nosso podcast. Para fazer isso, você pode mandar seu comentário no nosso e-mail, que é o contato@cinemação.com, ou no post desse podcast também, né? Se você quiser, entra lá, tem um espaço para comentários, é só você entrar, coloca seu nome e tal, manda seu comentário, porque é esse tipo de feedback que vai ajudar a gente a preparar o podcast em 2022. Então esse é um convite feito aí para todo mundo que ouve a gente. Agora, o podcast do Cinemação, ele está disponível dentro do nosso site, né? O site é o cinemação.com. Esse é o nosso portal. É lá dentro que ficam os podcasts, as notícias, trailer, crítica, análise, dica, explicação de tudo que envolve o audiovisual e o cinema tá lá dentro do cinemação.com. O nosso site, ele não vai parar, tá? Ele vai continuar funcionando normalmente, vai sair textos. Então, ali não para. Então, por isso você vai lá e continua acompanhando o que a gente está produzindo dentro do cinemação.com. O nosso podcast que vai parar, é importante que você deixe, né, a sua plataforma de áudio preferida aí com as notificações ali ligadas, porque quando a gente voltar, aí você vai ser notificado, ó, voltou o podcast do Cinemação, tá aqui o primeiro episódio do ano e tudo mais. E para fazer isso, você pode seguir a gente no Spotify, e lá dentro tem um sininho também que você aperta e aí você começa a receber notificação daquele podcast que você apertou o sininho. Tem também a possibilidade de você assinar o podcast do Cinemação na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar na Deezer. Tudo isso é uma maneira de você receber notificações aí dos próximos episódios que a gente vai lançar. Agora, mais importante do que tudo isso é o convite que a gente tem para fazer para você, para que você seja um parceiro nosso aqui do Cinemação, uma espécie de sócio, né? Um patrão do Cinemação. Agora no final do ano a gente está preparando presentes exclusivos, tá? Que a gente produz todo ano e a gente manda para todos os nossos patrões e para alguns convidados aí especiais, né? Que participaram com frequência aqui dentro do podcast, que estiveram junto com a gente, ajudaram a gente a fazer o podcast durante o ano. Então a gente manda esses presentes e para você receber esses presentes exclusivos, você tem que contribuir com o Cinemação. E para fazer isso é acessando o nosso site cinemação.com/contribua, ou, né, dentro do nosso site tem um botão lá chamado Contribua, você clica lá e você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte. Então essa é a maneira que você tem aí para receber esses presentes. A gente já fez pôster, a gente já fez caderneta, a gente já mandou semente de plantas, né? Pensando aí na parte ecológica. A gente já fez tanta coisa legal, revista, tem patrão nosso que tem revista exclusiva do Cinemação. Isso daí é item raro, hein, Dani? É item raro. Aliás, boa ideia, né? Pra próxima aí, mas... Olha aí, enfim, olha né? aí. Quem sabe? Se você for patrão agora, ano que vem, talvez você ganhe uma revista. Olha aí, então, fica esse convite. Então vai lá dentro de cinemação.com/contribua, selecione a quantia que você quer ajudar o Cinemação e você começa a ajudar. Ah, mas eu quero ajudar de vez em quando, não tô podendo agora ficar contribuindo assim de uma forma recorrente, né? Não tem problema. A gente tem um Pix do Cinemação que é contato@cinemação.com. Você vai colocar esse Pix lá, vai aparecer o meu nome e aí você faz a transferência no valor que você julgar necessário. Você pode contribuir uma vez com o Cinemação, 2 vezes, enfim. Ajuda o Cinemação da forma que você puder, porque é com isso que a gente consegue manter aqui o espaço, manter o podcast ativo de forma independente, né? É isso. Se você gosta desse conteúdo, considere sempre apoiar e mantenha seu apoio ativo, né? Porque é isso que faz com que a gente
gente consiga produzir tanto aí, né, durante o ano. Chegando aqui nas leituras de comentários das pessoas que resolveram colocar suas opiniões, né, pra gente, tem um comentário super legal que eu vou ler, que é do Rodrigo. Ele comentou lá na crítica que eu fiz de Duna, né, então não foi exatamente no podcast, mas foi no texto que eu escrevi sobre o filme. Ele fez um comentário bem longo e eu vou ler com alguns cortes, né, só pra vocês verem o que ele falou. Ele colocou o seguinte: se possível, assistam esse filme na maior e melhor tela possível. Se possível ver em IMAX, vejam. Essa é uma daquelas obras à la O Regresso, Dunkirk, em 1917, que embora continuem boas se vistas em casa, ganham absurdamente quando visualizadas na melhor sala. Ver Duna em IMAX é uma daquelas experiências imersivas raras, onde a visão e, vale lembrar, o som desempenham um papel essencial para tornar o agradável longa-metragem em um completo deslumbre. Dito isso, entram minhas considerações sobre a película em si. Arrebatadora. Desde o início, eu compreendi que se tratava de um universo gigantesco, provavelmente muitíssimo maior que o apresentado para mim. O deleite visual, algo que eu já esperava do Villeneuve, se uniu a uma experiência sonora absolutamente imersiva e funcional. E como fiquei feliz ao descobrir a assinatura do Hans Zimmer. Se há algo que eu gostaria de ter visto mais, era justamente mais sobre a casa arquirrival, sobre o imperador, sobre essa ordem religiosa atuando nas sombras e, no modo geral, sobre as regras políticas que regem tal universo. Entretanto, eu entendo a decisão do diretor de não explorar tão a fundo tais questões, afinal este longa é só a parte 1 de um projeto maior e tentar colocar tudo na tela poderia ser prejudicial, tornando a obra demasiadamente expositiva. Em suma, Duna me ganhou por completo. Sigo na curiosidade para descortinar a segunda parte e até mesmo para comprar os livros. Que o mundo cinematográfico nos agracie cada vez mais com espetáculos primorosos como esse. Então super legal, uma leitura apaixonada de Duna, né? Que bom que o Rodrigo gostou bastante e obrigado pelo comentário, que bom que ele comentou desse jeito, foi muito bacana, o comentário completo, né? Eu não li tudo porque ele é bem grande, mas ficou muito legal. Não, e se tem uma coisa que Duna fez e que fez muito bem, atingiu seu objetivo, foi deixar essa curiosidade no ar pra gente assistir a parte 2, né? Exatamente, que é, né, uma estratégia do latim estratégia. Exatamente. What that means? No matter how big I get, no matter who I fight, no matter what I do, I ain't never gonna fight Joe Louis. Yeah, that's right. He's a heavyweight, you're a middleweight. We know that. I ain't never gonna get a chance to fight the best there is. And you know something? I'm better than him. I ain't never gonna get a chance. You're asking me what's wrong. But you're crazy to even think about something like that. I mean, he's a fucking heavyweight or a middleweight. It's impossible. It'll never happen, so why go crazy thinking about it? It's not normal. Chegava aos cinemas no dia 14 de novembro de 1980 o filme Touro Indomável, um dos primeiros filmes dirigido pelo Martin Scorsese e que foi estrelado pelo Robert De Niro, né? O filme foi feito com cerca de 18 milhões de dólares e até hoje ele arrecadou aí em torno de 23 milhões de dólares, um pouco mais do que isso, né? Mas essa é a arrecadação do filme. O filme foi um sucesso em termos de crítica, levou Oscar para casa, né? Principalmente o Oscar de melhor ator e melhor edição, mas também foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, melhor fotografia e melhor som. Aquele período em que um filme, né, estava presente em várias premiações e Touro Indomável não foi diferente. Em Touro Indomável, a gente acompanha a história de um pugilista do peso médio chamado Jake LaMotta, vivido pelo Robert De Niro, que ganha o apelido de o Touro do Bronx, né? Ele começa a subir na carreira com a mesma velocidade que a sua vida particular começa a se degradar e graças ao seu temperamento violento e possessivo. Todos ao redor do Jake acabam se afastando dele por conta desse comportamento autodestrutivo, como seu irmão e empresário Joey LaMotta e também a sua esposa, a Vicky. Então
Então a gente vai acompanhar toda essa trajetória da vida do Jake LaMotta. Dan, diz pra gente então, esse foi o 7º longa do Scorsese na carreira dele, e nele já é possível a gente ver alguns nomes bem interessantes ali na ficha técnica, né? Então diz pra gente quem que trabalha nesse filme. Então, o filme Toro Indomável é um filme que inicialmente era um projeto com o Robert De Niro, né? Que a princípio não teria, enfim, é um projeto encomendado, né? Não é um projeto que o Scorsese quis fazer desde o princípio, como algumas de suas obras. Acho que isso é importante da gente entender, né? E que daí o De Niro chegou a insistir para ele ler o livro, e ele falava que não gostava de boxe, né? Não queria e tal, demorou. E aí a gente vê isso muito no roteiro, né? O roteiro do filme é do Paul Schrader, que é um grande diretor, né? Fez o roteiro do Taxi Driver, tem vários filmes, né? Como o Gigolô Americano e muitos outros. E depois ele também veio fazer o roteiro do A Última Tentação de Cristo, né? Tem também o Mardik Martin, que fez o roteiro do Caminhos Perigosos e do New York, New York, que é o filme anterior do Scorsese, que foi um fracasso e tudo mais. E aí tem os nomes do Peter Savage e de Joseph Carter, que foram roteiristas que participaram da escritura, mas não são grandes nomes nem nada, mas eles assinam, né? Tá lá na lista, assinando o roteiro. E também tem o próprio Jake LaMotta, que tem uma autobiografia, né? Que o filme todo foi baseado na obra do próprio LaMotta. A fotografia desse filme, né, é do Michael Chapman. O Michael Chapman foi indicado ao Oscar por esse trabalho, e ele tinha feito do Taxi Driver, e depois tem um monte de filme aleatório que ele fez, assim, desde Um Funeral Muito Louco, a Space Jam e tudo mais. Ele é um diretor de fotografia que alternou entre muitos filmes, né, ao longo da carreira dele. A montagem é da Thelma Schoonmaker, que ganhou o Oscar, né, por esse filme, e que é a grande parceira do Scorsese, né? Ela fez de Bons Companheiros, Cabo do Medo, Cassino, O Irlandês e quase todos os filmes do Scorsese. E aí no elenco a gente tem o Robert De Niro, que por esse filme, ganhou o 2º Oscar dele de melhor ator, segundo e último até o momento, né? O Joe Pesci, que foi indicado também como coadjuvante por esse filme, que tá em muitos outros filmes. Você, né, quem não lembra dele de filmes também do Scorsese vai se lembrar dele no Esqueceram de Mim, né? Tem o Frank Vincent, que também faz um monte de filme de máfia, desde o Cassino e Bons Companheiros até a série Sopranos. E tem a Cathy Moriarty, que foi indicada como melhor atriz coadjuvante por esse filme, e que depois teve uma carreira de atriz sem grandes destaques, né? Fez muita coisa, mas sem grandes destaques. Mas foi né, o momento que ela foi indicada. Cathy Moriarty é quem faz a Vicky, que eu chamo carinhosamente de a Capitu do Bronx. Eu criei esse apelido. É uma boa definição. Porque eu tava vendo e falei, gente, é muita história da Capitu, né? Eu lembrei traiu disso. Ou não traiu, né? Eu lembrei disso revendo. Como um devoto do deus Martin Scorsese, eu tenho um livro aqui que chama Conversas com Scorsese, que é um livro que é uma entrevista gigantesca que ele deu falando sobre todos os filmes dele, desde o primeiro até Ilha do Medo. Nossa! Então tem Toro Indomável, né? E é por capítulo. Então cada capítulo é um filme. Uhum. E tem o capítulo de Toro Indomável, e eu achei interessante que eu reli esse capítulo hoje pra gravar aqui, e tem algo muito que diz tanto sobre o filme, tanto sobre o próprio Scorsese, que eu acho que pode valer a pena a gente trazer aqui pra discussão. Quando o Dan fala que o filme foi meio que sob encomenda, o Scorsese não gostava de boxe, ele foi, né, o De Niro insistiu, de fato, é exatamente isso. Mas também tem um ponto muito importante, que o Scorsese, ele estava doente quando o De Niro chegou para ele para fazer Toro Indomável. Ele estava internado, ele teve overdose. Caraca. E o De Niro, ele insistiu pro Scorsese fazer o filme, não apenas porque ele queria fazer, mas também porque ele estava sem trabalhar, e ele estava numa fase muito ruim da vida há algum tempo, assim, desde o New York, New York, que é de 77, ele estava numa fase bem, bem complicada. Então o De Niro, ele insistiu também na amizade, assim, pro Scorsese fazer, para ele sair dessa. E o Marty, ele decide fazer essa história, né? Ele cede ao convencimento do De Niro. E eu acho interessante porque o Toro Indomável, ele fala de uma pessoa em decadência. Ele fala do Jake LaMotta muito em decadência na carreira dele.
A carreira dele tem muito sucesso, claro, mas a gente vê muito mais as coisas ruins do que as coisas boas, assim. Mesmo que as cenas de luta elas fiquem muito marcadas na nossa cabeça, Sim. a gente pensa muito mais nas cenas que ele tá brigando na vida particular, e não nas cenas que ele tá brigando no ringue. Então, eu acho que é um filme sobre decadência, e parar pra pensar que o Scorsese ele faz um filme sobre um lutador em decadência, enquanto ele estava saindo de uma fase de decadência, é algo muito, muito pessoal. Sim. E é mais uma vez a arte sendo um risco, sendo uma forma de tomar um risco. Toda manifestação artística é um risco, e o Scorsese ele toma um risco ao fazer algo desse jeito, nessa proporção, na fase que ele estava naquele momento da vida. Uma coisa, Vitor, que você falou, assim, eu não sei detalhes, assim, muito específicos dessa história, mas eu já ouvi falar dela, dizer que fazer o Toro Indomável até funcionou como uma terapia pro Scorsese, né? Sim. Pra ele se recuperar das drogas e tal, Sim. e tudo isso, assim, depois do fracasso financeiro foi o New York, né, e a recepção do filme, e tudo isso, assim. Mas uma coisa que eu acho interessante é que você tá falando disso, né, como o personagem do Jake LaMotta se conecta, né, com o estado que o Scorsese estava. É interessante a gente ver desde o primeiro filme dele, né, que é o Who's Knock at My Door, acho que com o Harvey Keitel novinho, né, que é o primeiro filme do Scorsese. E ele sempre vai falar muito, eu acho que o Jake LaMotta é um dos maiores exemplos disso, esses homens, né, dessa masculinidade que tá sempre causando caos pra onde vai, principalmente pra si mesma, né? Sim. No próprio Travis Bickle, né, no Taxi Driver, os meninos lá do Caminhos Perigosos, o Keitel, De Niro, o Rei Liotta nos Bons Companheiros, depois o DiCaprio lá no Lobo de Wall Street. Você vai ver que são caras que acabam se autoflagelando, né, pelo próprio mundo e o contexto que eles vivem, né, e tem toda essa questão, e como eles não conseguem lidar com a masculinidade deles de uma forma mais positiva, digamos assim, né. E aí você tem toda essa tensão do Scorsese em construir aqui nesse filme, que é o Caminhos Perigosos, a tensão dele do Schrader, né, de construir essa ambientação, tanto no roteiro, quanto na direção, e na direção de arte, na própria fotografia, essa ambientação daquele bairro italiano pobre, e dessa ascensão social que o personagem vai tomando, mas que como mesmo que ele se ascenda socialmente, ele acaba preso ao inferno, né? Então acho que isso é um tema recorrente pro Scorsese. Sim. E é uma coisa que meio que fica quase que em segundo plano também, né? Essa ascensão, porque aí que tá uma característica forte também do Scorsese, é essa visão dele muito próxima do personagem, e como ele tem essa tendência sempre de dar essa tridimensionalidade para os personagens que ele está apresentando pra gente. E aí aqui, por ser um filme biográfico, ele acaba fazendo isso de uma forma muito próxima, muito íntima assim mesmo, tanto pela história, né, como o Vitor contou pra gente da sua própria decadência, mas também por ser um personagem que é decadente em si, né, assim, o Jake LaMotta era um boxeador, viveu até, acho que 2017 agora, morreu super velhinho, e era um cara que era justamente isso, ele tinha vários problemas de relacionamento, assim, tal, por ser um cara de personalidade complicada. E vocês sabem que enquanto vocês estavam falando, eu lembrei aqui que uma das coisas que eu fui pesquisar e tentar entender e tal, foi justamente o fato de o filme ser preto e branco, né? E é um filme que a gente tá falando de filme de 1980, já tinham filmes coloridos nessa época, né? Sim. E até vale lembrar, para quem não conhece cinema e tudo mais, que produções coloridas, elas existiram praticamente desde sempre no mundo do cinema, só que eram efeitos isso, né? Era uma coisa lá, você pega aqueles caras de efeitos especiais como o George Méliès, por exemplo, eram técnicas para produzir lá o filme colorido, era super complicado, demorado, trabalhoso, caro também. E aí depois, mais para 1930, 1950 ali, os filmes vão ganhando a cor como algo meio que padrão. Então até vale lembrar que a gente tem, por exemplo, E o Vento Levou e O Mágico de Oz, que são filmes de 1939, que já são coloridos, né? Então aqui a gente pega esse filme, O Touro Indomável, e a gente vê que é uma escolha estética. O Scorsese, ele faz uma escolha estética de apresentar pra gente um filme preto e branco. E aí,
A primeira coisa, assim, que eu acho que a gente consegue observar com essa escolha estética, né, é justamente trazer esse ar clássico para essa história que tem um protagonista ali que você, quando traz essa estética, você cria um contraponto à figura do protagonista, que é uma figura revolucionária, transgressora, violenta e tal. Então a figura, a personalidade por si só, ela já é colorida, né? O Jake LaMotta já é intensa, exatamente. Então você faz um contraponto a isso, você deixa o filme preto e branco. E por outro lado, né, é uma forma também de você brincar de uma forma estética mesmo, né, uma forma sensorial. Você tá expondo a vida dessa pessoa nessa estética preto e branco, você tá tornando a vida dele muito bicolor. E ele era um cara muito binário, né? Ele era um cara muito... ou é isso ou é aquilo. Ou você tá me traindo ou não tá. Ou você comeu ela ou não comeu. Assim, prado, né? Exato, exatamente. Sim. Quando você falou sobre isso e eu revendo o filme hoje, eu também pensei que tem cenas coloridas no filme. Isso é interessante. Tem uma passagem no meio do filme assim que mostra, é uma passagem de tempo, assim, uma passagem de tempo muito clara, passam anos assim, e é todo coloridinho, e tá muito bonito. Mas assim, as únicas coisas boas que acontecem, e são coisas boas que precedem coisas boas que acontecem no filme, são essas cenas coloridas. Que é quando ele tem os filhos, que é o casamento, compra a casa, pra morar com a esposa e com os filhos. E porque o resto disso, que é a parte em preto e branco, até acontecem coisas boas, mas essas coisas boas, elas são precedidas de coisas ruins e muito ruins, na maioria das vezes. É aquela coisa, né? Como esses momentos coloridos que a gente vê, assim, até muitos deles meio que filmados em Super 8, né? Essas coisas tudo Super 8. Tudo Super 8, né? Tudo Super 8. Esses momentos, assim, é como se fosse aquele escape da vida do cara mesmo, né? Aquela coisa... É o ponto fora da curva da vida dele, que é essa rotina de fúria, de desgraça e de desgraça autoimposta e decadência sempre, né? E uma coisa interessante disso da fotografia, que o Rafael e o Vitor trouxeram, é que ao mesmo tempo tem esse negócio desse clássico, de remeter ao próprio personagem, esse contraste, né, com o personagem, né? Tem uma fotografia lindíssima, ela também se complementa muito bem com a montagem do filme, também é excelente, porque o filme tá sempre falando ele tá falando do passado, né, de um personagem, ele varia entre vários tempos, né, tem vários saltos de tempo repentinos, assim, e tudo isso. E a fotografia também, ao mesmo tempo, ela remete a uma nostalgia do passado, um preto e branco, mas ela não é aquela fotografia preto e branco mais saudosista, pelo contrário, ela deixa ainda mais claro um passado mais deprimente, assim, né, exatamente, um passado obscuro, assim, um passado sombrio mesmo, que aquele personagem passou e percorre, como se vai desenvolvendo com o tempo que a montagem vai salientando, sabe? Hey, Joey. Something's up. Having a problem. You worried about me? I don't even want to boss up. Shut up. Just shut up. Both of you must say, you know, that I feel like I'm a prisoner. I can't walk. I look at somebody the wrong way, I get smacked. You think you're right or something the way you're fucking yelling? Yeah, You're I wrong. am right. No, you're wrong. Look, I am right. I'm tired of having to turn around and having both of you up my ass all the time. Tem um ponto, tem várias leituras, né? Várias pessoas que fazem essa leitura e que não sei se foi alguma explicação por parte deles, que tem também a ver mais até do ponto de vista de uma escolha com relação aos filmes da época e tal, ao que estava sendo produzido e tal, é que eles escolhem ter muito sangue, né? Suor, muito sangue nas lutas, e que o preto e branco ajudaria a amenizar e tornar isso menos chocante, né? Então é uma leitura possível. Tem também uma questão, porque o filme veio 4 anos depois do Rock, né? Que foi um absurdo de sucesso comercial, auge dos filmes de boxe, inclusive, né, de ter muitos filmes sobre o assunto. E o Rock era um filme muito colorido, né? Sim. O Rock era um filme tipo cores, a bandeira dos Estados Unidos, aquela coisona. Então ele se contrapunha também, era uma forma até dele dizer, eu sou diferente, né?
Mas tem uma... Pelo próprio nome, né? Tipo, Raging Bull, ou Touro Indomável, né? Touro Raivoso, que seja. Então estão comparando ele a um touro. E o touro, nas touradas, né? O cara atiça com uma bandeira, uma bandeirinha, né? Vermelha. Não sei exatamente como um touro enxerga, mas ao que tudo indica, ele enxerga quase tudo em preto e branco, digamos assim, né? E só o vermelho é que ele enxerga, né? Por isso que ele é atiçado por aquela bandeira, naquelas touradas, né? Que ainda fazem até hoje, né? E então, assim, talvez seja uma referência a isso. Tipo, ele tá tão focado no ódio dele, na raiva dele, nessa coisa que ele não consegue dominar, que, claro, não tá sendo mostrada porque tá tudo em preto e branco, que daí ele é esse touro, né? E, portanto, o preto e branco é como se ele estivesse simulando a visão de um touro também, né? Assim, de que não enxerga cores nas outras coisas. E aí essas coisas, no começo tem, né, o título em vermelho, tem cor, né? Ele tá lá. Depois eu cito o começo, né? Mas assim, tem cor e daí tem aquela cena do meio, que é uma cena de alegria, de felicidade. Depois disso é tudo preto e branco. Ou seja, é tudo com o Jake LaMotta tentando não, né? Não conseguindo enxergar a vida de outra maneira que não por meio dessa raiva dele, né? Assim. Então, por isso que eu acho que é justamente uma estética que ele toma pra justamente criar esse contraponto, né? Você pega um personagem que é super intenso e tal, e aí você coloca ele dentro de uma estética preto e branco, você deixa tudo mais chapado, sabe? A intensidade ali fica concentrada justamente no personagem, né? Então isso é muito interessante mesmo. E outra coisa também é que, como a gente estava falando sobre essa parte do estudo, né, que o Scorsese faz de personagem e tal, isso a gente consegue ir vendo muito, né, ao decorrer do filme, assim, porque ele gosta também de dar o tempo de tela para alguns momentos que às vezes eles soam meio estranhos, assim. Só que quando você percebe esses momentos dentro do filme e o contexto desses momentos, você vai vendo que é uma maneira que o Scorsese tem e o roteiro tem de ir criando camadas ali diferentes para aquele personagem, né? Então, um exemplo assim, a gente tem aquela cena em que o Jake, ele sai lá com a Vicky e tal, e daí tem um momento lá que tem um corte rápido, você já vê que eles já estão num relacionamento, né? E aí eles vão pra cama e tal, e aí começa um jogo ali de sedução, né? Ela sai do banheiro, e aí eles ficam se seduzindo, não sei o que, estão prestes a transar. Ali a gente começa a ver, e é uma cena que o Scorsese gasta um tempo ali nela, né? Então ele vai pegar ela desde dela saindo do banheiro, andando pelo quarto, aí beija ele, beija no machucado, aí beija o corpo dele e tal. Então tudo isso, tipo, ele dá um tempo, tipo, essa cena é mais longa do que a própria luta que aconteceu antes, sabe? Ela é mais demorada e tal. E isso que ele faz é justamente assim, você vai percebendo essas camadas que ele vai trazer. Então, assim, numa cena até romântica, né, uma cena sensual ali entre eles, a gente já começa a perceber no Jack umas características que vão grudar nele ao longo do filme. Então a gente já começa a ver um Jack mais possessivo, apesar dele estar apaixonado. Ele está apaixonado com ela, o tom de voz dele muda com ela, né? A gente vê ele com a primeira esposa ali e tal, ele era super grosso e tal. Até porque ele queria uma mulher mais submissa, e ela era tudo menos submissa, né? É um contraponto importante até, né? Ela era uma mulher que respondia, peitava, que não ia aguentar ficar muito tempo casada com um cara desse. Né? Exato. E agredia ele fisicamente. Exatamente. Eles brigavam, literalmente. Brigavam, E aqui a gente tem essa figura doce da Vicky ali e tal, mas você já começa a ver esses traços, porque mesmo ele estando apaixonado por ela e tratando ela com carinho, e o tom de voz dele muda e tudo mais, você já começa a ver ali traços dessa possessividade, né? Ele vai deixando isso transparecer. A gente também começa a ver esse desejo pela esposa, que é uma coisa quase incontrolável, tanto que ele fica, não posso, a gente não pode ter nada, porque eu tenho a luta e não sei o que, não pode rolar nada, e ela vai falando, né? Você falou que não era pra rolar nada. Mas ele vai dando as ordens, ele vai mostrando essa possessividade dele. A gente vê a própria Vicky, né? Ela seduzida e seduzindo, né, ao mesmo tempo. Ela também tá ali
com ele, né? Tá encantada com ele e tal. Mas é ali que a gente já começa a ver justamente o lance do respeito, né? Como ele tem um respeito menor por ela, tipo, como ela respeita mais ele é mais possessivo mesmo e tal. Então você vê que é uma cena longa de sedução ali e tal, que traz camadas para os personagens, já tá demonstrando pra gente um pouco desse relacionamento que vai nos preparando pro que está por vir. Então quando a gente olha o que aconteceu com eles depois, mais pra frente, a gente não se surpreende, porque ele foi dando, sabe, pistas pra gente ao longo do filme, entendeu? E tem a ver com essa masculinidade tóxica, né? Porque assim, a gente tá vendo um crescendo de problemas de autoestima dele, né? Ele reclama da mão dele, fala que ele tem mão pequena. Depois ele reclama que nunca vai ganhar do maior boxeador de todos. Aí o irmão dele fala, claro, você é peso médio, o cara é peso pesado, tipo, você não vai lutar com ele, sabe? Tipo, aceita que dói menos. E ele não aceita. E aí entra essa coisa da masculinidade, que ainda existe muito, né? Assim, enfim, na sociedade como um todo, que é o cara que não consegue enxergar uma mulher de uma maneira complexa. A famosa visão também dualista, vamos dizer assim, né? Ou ela é uma virgem, uma santa, ou ela é uma vagabunda, né? E aí, a partir do momento em que ele começa a ver que ela tá seduzindo, é aí que ele vai começar a falar, eu não dou conta dela, né, em termos sexuais, eu não, sei lá, eu não tenho autoconfiança. Ele não pensa isso, mas ele não tem autoconfiança. Ele tem essa brutalidade que é a defesa dele, e aí por isso que ele vai começar a desconfiar dela e falar, pô, ela tá me traindo, tenho certeza que ela tá me traindo, né? Ela tá... E aí, quando ele conheceu ela, o irmão dele falou que já tinha ido com ela jantar, sei lá, e ele já começa a criar tudo na cabeça dele, né? Não, com certeza. Eu acho que um negócio muito doido desse filme é que tem várias coisas interessantes nisso que vocês falaram. Que, por exemplo, esse negócio da santa e do cara que vê a mulher ou como uma santa ou como vagabunda e não tem meio termo, né? É uma coisa que sempre tem, né, nos Scorsese, né? Desses caras, né? Isso aí, desde o Taxi Driver, né? Que é o personagem do Robert De Niro, realmente, né? Ele fica dividido entre a idealização lá da Sybil Shepherd e a idealização lá da Judy Foster, né? Que é uma prostituta, né? Literalmente, né? Então sempre tem isso, né? E ao mesmo tempo, é curioso esse negócio que o Rafael falou, dele dar mais atenção pra uma cena de ano e de interação de personagem com uma cena da Moriarty lá, da Vicky com o Jake, do que uma cena de luta. E é interessante isso porque o filme, assim, as cenas de luta são espetaculares, assim, são muito bem coreografadas, são muito bem filmadas, assim, são lindas as cenas de luta. São entre as melhores cenas de luta de boxe, assim, que tem, mas o filme não se foca na questão do... E fica claro que você não é um cara que exatamente seja fã de esporte, porque ele não tá interessado no esporte em si, sabe? Na carreira de esportista do cara, né? Ele não tá interessado nisso, ele tá interessado no ser humano que é esse cara que é movido pelo esporte, né? Ele tá interessado nisso, assim, não tá interessado mais no esporte que o cerca ou no próprio boxe. O boxe é uma ferramenta pro filme usar pra desenvolver esse cara e o universo desse cara e quem é, e a psique desse cara. E é uma psique muito rica, né? Porque o Jake LaMotta, ele é um cara muito simplório, né? Simplório na questão, como vocês falam, que é isso ou aquilo, mas ao mesmo tempo ele tem várias camadas, assim, porque é um cara totalmente enlouquecido, assim, um cara autodestrutivo, enlouquecido, mas totalmente inseguro também. É o cara que tem um complexo de inferioridade muito grande, assim, é o cara que ao mesmo tempo ele tem uma paixão de fato pelo irmão, um companheirismo e um carinho por esse irmão que ele tem. Nas primeiras chances que ele tem de humilhar ou de agredir esse irmão, ele faz com uma violência total, e ele é um cara que fica amargurado a vida inteira por isso, porque ele vai ganhando consciência que ele é essa pessoa, assim, asquerosa mesmo, que causa repulsa em onde ele passa. Tanto é que aquela cena excelente, que ele tá preso e começa a bater na parede da prisão, assim, ensandecido, porque ele não tem ninguém com ele brigar, e ele sabe que essa coisa da violência é uma coisa que ele consegue entender plenamente, assim, porque de resto tudo na vida dele é uma grande confusão, do mesmo jeito que os outros personagens também são complexos, assim, né? O irmão dele, né, o que é feito pelo Joe Pesci, tá excelente do filme também, tá fantástico. Excelente. Ele é muito complexo também, porque ele não é exatamente uma boa pessoa também,
mas perto do irmão ele é aquele ego controlável. Sim. Mas ao mesmo tempo que esse ego controlável, tem momentos que ele mostra que ele faz parte da mesma cultura de violência do irmão, né? Que é aquela parte que ele espanca o Frank Vincent e tudo isso, mas ao mesmo tempo existe alguma preocupação quando ele vê que o irmão foi muito longe demais, né? Que é aquela cena que ele agride a esposa e o personagem de Joe Pesci vê isso, ou o fato dele evitar dizer, desse caso do Frank Vincent, pro próprio personagem de De Niro, porque com certeza o Jake mataria a esposa, né? Do jeito que ele estava. E ao mesmo tempo ele tem uma preocupação do irmão, mas ele tem uma certa amargura das coisas que o irmão força ele fazer, das pequenas humilhações que o irmão impõe nele, tanto é que isso vira uma montanha russa, e que quando o irmão agride ele na frente da esposa, da família, ele rejeita completamente o irmão, é como se ele tivesse morrido na vida dele, por mais que eles tinham um ego muito próximo, de carinho e tudo isso, ao mesmo tempo que existe esse carinho, ao mesmo tempo o Joey, uma pessoa muito ambiciosa financeiramente, enquanto o Jake é um cara muito mais simples nesse quesito, apesar dele gostar dessa questão de ascensão social, tudo isso, ele não é um cara que exatamente se foca nisso, diferente do Joe e tal, assim, do personagem do Joe Pesci. Isso é muito interessante como o filme vai construir esses contrastes, assim. Eu falei da cena que o personagem do LaMotta, ele agride, dá um tapa na Vicky pela primeira vez, é interessante, porque o personagem do Joe Pesci, ele tá em primeiro plano, observando isso, o personagem do De Niro e da Moriarty, eles estão lá atrás, e quando o personagem do De Niro dá um tapa na Moriarty, a câmera se afasta dele junto com o Joe Pesci. Então isso é muito interessante, que um detalhe de câmera mostra que o Scorsese não aprova essa ação do personagem, né? Que não tá reforçando isso. Esses detalhes são muito curiosos, né? Sim. Inclusive, eu ia falando sobre isso. Em geral, na filmografia do Scorsese, os protagonistas, as histórias contadas, elas são muito complicadas, porque a gente não vê nada bonitinho, né? A gente não vê nada que seja recomendável reproduzir em sociedade. Porque a gente tá falando de histórias de máfia, em sua maioria, a gente está falando de histórias de violência, de roubo, corrupção, personagens marginalizados. E esse exemplo que o Diego deu é muito bom para ilustrar como o Scorsese ele muda o olhar do público a todo momento. Ele faz questão de usar a câmera dele, de usar a montagem, de usar o som, para a gente não concordar com as coisas que estão acontecendo. Isso é uma manipulação de olhar que é muito sutil. Muitas vezes a gente nem percebe. Talvez o público que não estuda cinema, o público que assiste filmes porque gosta, não tem isso como estudo, como modo de vida, como modo de trabalho, nem perceba. Mas ele faz. Além desse exemplo que o Diego deu, um outro exemplo de mudança de olhar que o Scorsese ele dá pra gente, assim, e esse é muito claro, esse é visível, que é quando na cena da briga muito mais séria, né, da briga que leva ele ao rompimento da relação com o irmão, que é mais pro terceiro ato, né? Ele está na casa do irmão, na casa que o irmão mora com a esposa e o filho. Ele vai lá, ele começa a bater no irmão loucamente, derruba o irmão, começa a bater mesmo, assim, com vontade, com intensidade. A câmera corta para as crianças sentadas na mesa jantando, assistindo. E o que o Scorsese quer dizer ali? Ele quer dizer que, então, elas são assustadas. É para você, público adulto, ficar também. Não vai glamorizar isso aqui. É, exatamente. Ele faz isso também. Tem uma outra cena muito boa, também de um filme dele. Ele faz isso em Lobo de Wall Street. Quando o DiCaprio ele usa os comprimidos eles têm efeito atrasado, ele chega em casa, ele tá passando super mal, a esposa dele tá brigando com ele, lógico, ele corta pra filha. Ele repete isso, é o mesmo uso de ferramenta. Não é pra você glamorizar, ou seja, então, fulano, não glamoriza o uso das drogas, não. Porque em geral vai dar nisso aqui. Não é pra você bater no seu irmão, porque vai dar isso aqui, pra você ficar com medo disso. Essas mudanças de olhar nele são muito sutis, mas são muito boas de se observar. What's the matter with you, huh? What's with this kissing on the mouth? I just said hello. Can I kiss my sister-in-law? Ain't a chick good enough for you? I don't even kiss mom on the mouth the way you kiss. All of a sudden you're like a Romeo. So you're not supposed to kiss your mother on the mouth. That's what I'm talking about. Um outro em Touro Indomável é que o som, na maioria das vezes, ele é muito mais alto nas cenas de luta, ele é muito mais baixo nas cenas de diálogo. Ou seja, o filme é bem alto, porque ele tá brigando o tempo inteiro.
Então significa que, então, não vai cair nessa de ficar brigando o tempo inteiro, de glamorizar isso aqui, de achar isso aqui bonito. Não, cara. O legal é você conversar com as pessoas. O legal não é você brigar com as pessoas. Não, já que você citou esse negócio do lobo, só pra não perder a meada, assim, rapidinho, tem uma cena no lobo que, inclusive, é muito parecida com uma cena que tem que é essa cena que eu citei do Toro Indomável, que é essa cena do tapa. E quando o personagem do DiCaprio, a personagem da Margot Robbie, ela já tá de saco cheio dele, assim, né? E eles estão brigando e tal. Tem uma cena que é bem parecida, que o personagem do DiCaprio tá brigando com ela, a câmera tá bem fechada neles, a câmera vai se afastando. Eles estão no corredor brigando, aí o personagem do DiCaprio dá um tapão nela, agride ela, a câmera se afasta dele, assim, né? Tem uma cena muito parecida, né? E ele sempre tem esse negócio dos filmes começarem, ele gosta de apresentar todo o universo, e apresentar todos os detalhes daquele universo, a gente se sente dentro disso, assim, a gente se sente tão emocionado quanto aqueles personagens, né? Tipo assim, nos Monstros Companheiros a gente se sente naquele momento inicial, assim, uau, nossa, a gente tá vendo de mapa, a gente tá na mapa, que legal isso e tal, não sei o quê. No próprio jeito que no Toro Indomável a gente se sente, porra, olha só essa vida aí, essa vida do cara italiano, assim, a gente gosta desse detalhismo que o Scorsese constrói do universo dele, assim, desde da máfia italiana até o século XIX, lá no Era da Inocência. Ele gosta de apresentar o mundo com detalhes, né? Cada detalhismo daquele mundo, de tudo isso que constitui esses mundos, assim. Mas, conforme o filme vai passando, a gente vai se sentir desconfortável com como aquele mundo vai decaindo, os personagens vão decaindo daquele mundo, o tom do filme vai se aproximando disso, mais e mais e mais, a gente vai ver como essa violência empesta esse tom e como isso vai mudando, né? Sim. Aliás, esse lance que o Vitor falou sobre as cenas de luta, né, que a gente tem ali, e elas são super altas. Nossa, eu fui rever, sabe? Eu ficava voltando em algumas cenas de luta pra eu tentar entender. Cara, é muito louco esse design de som que eles preparam nas cenas de luta, porque tem luta que parece que tem um som ao fundo, assim, que é quase uma locomotiva, sabe? Um som forte, mecânico, muito potente. Tem outros momentos que parece realmente um touro, sabe? Solto, correndo, e é um som confuso, ele não é um som muito linear, assim, ele tem muito ruído e ele coloca essas texturas, assim, de som ao longo, né, ali do combate e tal que tá acontecendo, e você sente o peso daquilo. Inclusive naquela cena em que tem o combate com aquele boxeador que a esposa dele falou que ele era bonito. O Giannigo. Aí fala, nossa, ele é bonito. Ele vai pra luta completamente desequilibrado, né? Completamente. Soca na cara, pro cara ficar feio. Solta na cara, exatamente. E nesse momento o som ali é esse som. Parece um som de uma locomotiva, um negócio muito mecânico, sabe? Ele é muito. Tem uma. Entre aspas aqui, né? Mas tem uma ferrugem assim, sabe? Que você vai sentindo ali aquela coisa muito seca e tal. Então isso é muito interessante de você perceber. E outra coisa é justamente assim, a gente tá falando de um personagem que ele é muito dúbio, assim, né? Ele é isso, ele é um cara muito, ou é isso ou é aquilo e tal. Então é um cara assim, que ele é um cara simples no sentido de você entender ali a psique dele, né, porque ele só consegue ver preto e branco, né, até fazendo a analogia que o Dani fez aqui, e aí o Scorsese ele vai fazer escolhas também, como essas coisas da posição de câmera e tal, que eu acho muito interessante, porque em vários momentos, quando a gente vê esse personagem interagindo com outros, o Scorsese ele faz às vezes escolhas estéticas ali também, de posicionamento de câmera, que é tudo muito simétrico, sabe? Tá tudo muito encaixadinho na tela e tal. Sim. Então é quase como se ele falasse pra gente, ó, esse cara é um cara quadradão mesmo, entendeu? Ele tá dentro desse frame aqui, né? E isso remete a um filme que o Scorsese gosta muito, que é Sindicato de Ladrões do Elia Kazan. Perfeito. Nesse filme do Kazan é justamente o Marlon Brando interpretando um boxeador falido, um boxeador mal sucedido,
ele é desse jeito, assim, é truncadinho, ele é simétrico. Hoje em dia, muito se fala do Wes Anderson, do cinema dele de simetria. Cara, comparado a Kazan, o cinema do Wes Anderson é completamente desfigurado. Porque o cinema do Kazan é reto, é certinho, é enquadrado, é uma coisa que você consegue medir o quadro. E Touro Indomável é muito isso. Exato. Também é uma escritura relacionada a entretenimento. Transmissões esportivas, e como alguém que assiste muito esporte, transmissões esportivas, elas em geral, elas são muito simétricas, elas são muito certas para o espectador não perder nenhum momento do que está acontecendo na partida. Então, o quadro ele precisa ficar certinho, ele precisa ficar reto, ele precisa ficar fixo, ele não pode se mexer. Quem tem que se mexer é quem tá jogando. Então, o Touro Indomável, ele tem essa pegada de entretenimento. Aí, pensando nisso, não à toa, o Jake, quando comediante, ele cita justamente uma fala do Marlon Brando. Exato. Ladrões, né? Aquela fala que ele cita no espetáculo é Sindicato de Ladrões. Não à toa, as cenas de luta, elas são tão retas, elas são até duras, vamos dizer assim. Sim. Justamente para trazer esse aspecto esportivo e de subjetividade. Mas aí que tá, eu acho que uma coisa importante das cenas de luta, o Scorsese tá tão não preocupado com as lutas em si, que eu pelo menos assistindo o filme, tipo, em nenhum momento eu torço, eu tô nem aí se ele vai perder ou ganhar, tipo, é o que menos importa, né, assim, mas eu acho que ele consegue fazer uma coisa que, assim, tem cena que, até curiosidade de gravação, né, eles gravaram, tipo, ringues de tamanhos diferentes, e tem cenas que parece que ele tá, tipo, o ringue é gigante, tem cena que o ringue é apertado, cada uma tem um tipo de tempo diferente e tudo mais. Eu interpreto também a questão desse excesso de suor. Tem algumas cenas que, gente, você quase vê que tem um caninho, assim, com aquele jatinho de sangue, né? E é pra ser exagerado, porque o que eu entendo é que ele tá querendo mostrar tudo do ponto de vista do Jake. Ou seja, se o ringue tá grande, é porque ele tá se sentindo num ringue grande. Se o ringue tá pequeno, é porque ele tá incomodado e tá precisando de espaço e não tem esse espaço. E a mesma coisa com o sangue, a mesma coisa com essa coisa, o suor excessivo, né? Indo até nas pessoas, tá um jeito meio gore, quase gore, né? Mas assim, eu acho que é muito isso, assim, ele tá preocupado em fazer com que a luta também reflita o momento da vida e o que o Jake tá sentindo e o que ele tá vivendo. Por isso que elas são quase, não chega a ser, mas tipo, quase oníricas, no sentido de que elas quase representam o sonho dele, né? O que ele, né? A vivência dele, né? A primeira cena é bem isso, né? A primeira cena do filme, né? Que ele tá pulando na quadra, né? Lá, assim, você vê de longe isso, né? Você vê que as coisas vão passando, né? Você vê que já transmite o estado emocional que ele tá nesse começo, né? Assim, até de calmaria nesse começo, né? De uma suposta paz, né? Mas na verdade é um tormento também que vai se desenrolando, né? Isso vai indo, até ficar cada vez mais evidente nas cenas de luta que tem, né? Ela tá bem aí. Esse negócio que você falou do torcer, né? É aí que o filme é o anti-rock mesmo, né? Porque realmente porque o rock exatamente, né? Você torce, né? Né? Você fica todo entusiasmado, né? O filme é sobre a vitória, né? Do cara, né? Mas o filme todo, além de ser essa coisa do anti-rock, de o rock ser um filme mega otimista, né? Eu adoro o rock, eu adoro o rock. Mas é um propósito diferente, né? Porque o rock tem essa coisa otimista, né? Da vitória do herói, né? Do herói do proletariado, e tudo isso do cara que vai vencer, que vai conquistar todos os sonhos dele, né? E consegue isso muito bem, né? O Touro Indomável é o caminho oposto, né? Do cara que já não é um cara bom, já não é um cara legal, é um cara cheio de questões, um cara complicado, né? Um cara dúbio, assim, né? Cheio de falhas, né? E um cara que vai ter esse caminho de que a derrota e a vitória pra ele tanto faz, porque a derrota e a vitória pra ele já são parte da constante da vida dele, né? É sempre essa coisa de incertezas e de mais baixos do que altos, assim. Então essa coisa de torcer na luta e tudo isso não faz uma grande diferença, né? E aí, esse negócio que o Vitor citou do Marlon Brando é engraçado, porque tem essa referência clara e intencional ao Kazan, que é o Sindicato dos Ladrões, mas é engraçado como certas coisas de carreira acabam fazendo ecos, né? Assim, não intencionais. Porque o De Niro, né, a gente citou no começo, né, o Daniel falou, ele tinha ganhado o Oscar fazendo o Marlon Brando jovem, né, no Poderoso Chefão 2. Sim. Depois ele atuou com o Marlon Brando em outros filmes, né, e ficou amigo dele, né, então é doido, né, pensar como as coisas se acabam se conversando, né, e
Sim. Conversando conforme o tempo vai passando, né? E o simbólico que é ele falar naquela fala no final, citando o texto que o Marlon Brando fala no sindicato, que é basicamente como se ele estivesse dizendo, ele não teve arco quase nenhum de mudança, é como se ele tivesse dizendo assim, foi culpa do meu irmão que não me cuidou, que não cuidou de mim, que não me ajudou. Então ele mantém esse não desenvolvimento, ele continua não assumindo os seus próprios erros, não assumindo tudo que ele fez, porque a culpa é dos outros, né, os outros, e principalmente do irmão que não cuidou dele, que não deixou ele, né, então ele transforma o texto do filme do Marlon Brando numa forma dele dizer o que ele não consegue dizer, que continua sendo um sentimento de culpar o irmão dele. Isso que vocês estão falando é tão interessante, porque quando vocês falam sobre essa sensação de que se ele ganhar ou se ele perder, tanto faz ali, né? É interessante porque é justamente, de novo, né, essa questão dessa dualidade desse personagem, que é justamente isso, ele só enxerga isso, ganhar ou perder, e é só. E aí, a fala que o Dani fez, falando sobre a questão da luta e tudo mais, e como ela reflete muito do personagem, cara, eu achei tão interessante isso, porque se a gente voltar naquela cena em que o Vitor falou pra gente, né, sobre a brincadeira que o Scorsese faz, em um momento em que o Jack dá aquele primeiro tapa, né, na Vicky e tal, e aí a câmera se afasta e faz o contraponto com o irmão dele pra meio que, né, mostrar que o Scorsese não aceita aquilo, não é a favor daquilo e tudo mais. Mas se você pegar um momento antes, olha que interessante esse posicionamento, né? O Scorsese, ele posiciona a câmera pra filmar o Jack discutindo com a Vicky, uma câmera mais aberta. E aí ele enquadra esses dois personagens dentro de uma moldura de uma porta. Eles estão presos dentro de uma moldura de porta. Então é quase que o mundo deles ali. Eles estão discutindo uma coisa ali, ele está enciumado com ela e tudo mais. Quem observa de perto essa discussão é justamente o irmão, que aparece logo em seguida a essa moldura da porta. Então é a pessoa mais próxima da vida cotidiana do Jack. E aí está simbolizado justamente aí. E o que eu acho mais engraçado disso é que o Scorsese, ele faz questão de fazer uma cena bem aberta. Do lado esquerdo você tem um espelho, e nesse espelho estão aqueles caras fazendo aquela testagem lá, eles estão treinando, né, para fazer costura numa carne, né, que eles estão testando ali. E aí a câmera tá bem aberta, tem essa moldura de um espelho, e no reflexo do espelho estão esses caras treinando, que é justamente o que o Dani estava falando, sobre como o box acaba sendo, na verdade, um reflexo de quem é o Jack. E só nesse frame do filme que a gente consegue ver, a gente já consegue ver o desenho completo de quem que é o personagem. Ele brigando com a esposa dentro do mundo dele, o irmão que observa de longe sem conseguir fazer muita coisa, mas reprova a atitude dele, e aí você tem justamente o box como um reflexo de algo que ele que tem totalmente essa dualidade, que isso ou é vitória ou é derrota, e é isso, acabou. Num frame você tem o desenho inteiro do filme ali, isso é sensacional, cara. Sim, e além disso, quando ele cita Sindicato de Ladrões, a gente também pode pensar nessa ideia de câmera aberta, câmera fechada, porque o Kazan faz isso também no Sindicato. Ele faz muito isso, ele abre muito a câmera quando o Marlon Brando ele tá com a moça que ele gosta, e quando vai chegando cada vez mais perto do final, que ele tem que resolver aquela questão ali do porto, a câmera vai fechando, e você fica sufocado. E é engraçado porque a ideia não era citar Sindicato de Ladrões. O Scorsese ia citar de fato o que o LaMotta falava nas apresentações dele de comédia. Ele citava Shakespeare. E ele citava Shakespeare. Uma figura, né? É uma loucura. E aí, o Michael Powell, pra quem não sabe, Michael Powell, ele é um... Ele é genial, ele foi um diretor de cinema, a maioria dos filmes dele são com Emmerich Pressburger, e talvez o mais conhecido seja Os Sapatinhos Vermelhos. O Michael Powell, ele foi casado com a Thelma Schumacher, que é a montadora do Scorsese há anos, e ele leu o roteiro e ele fala assim, mas você não tem que
você não tem que usar Shakespeare. Você tem que usar Sindicato de Ladrões. O Scorsese discorda. Aí ele fala, mas ele cita Shakespeare na vida real. Aí o Paulo fala, não, cara, mas Shakespeare não tem nada a ver com ele. Isso aqui é um filme, isso aqui não é a vida real. Vocês têm que usar Sindicato de Ladrões. E aí ele usa Sindicato de Ladrões no filme. O Paulo, inclusive, é um dos ídolos, né, do Scorsese. Sim. Que mais gosta. Sim. Um ídolo, né? Porque, inclusive, isso aí, né, você sempre fala, né, o Scorsese é um dos diretores mais cinéfilos que tem, né? Assim, né, nerd, né? Nerd total. Né? Então é curioso como ele traz isso pro cinema dele, né? Mesmo assim, né? Até nesse filme, né? Que você vê que ele... É engraçado, porque ele usa dessas referências de um melodrama e de um cinema clássico dos anos 50, assim, toda essa questão da vida cotidiana, suburbana, italiana, tudo isso, que aí você vai remeter muito a Kazan. Mas, ao mesmo tempo, assim, é um filme que ele deixa mais explícito certas questões de comportamento e de ser sombrio, assim, que esses filmes tinham, assim, mas estavam mais no subtexto, em alguma sutileza em como isso ia se desenvolvendo, assim, uma sutileza bem ardente, lógico, assim, bem clara, assim, mas que esse filme vai expandido a um nível mais marginal da coisa, um olhar mais marginal dessas questões, né? Hey, Ray. Never went down, Ray. You never got me down, Ray. You hear me? Never got me down. Yeah? See? Look. Inclusive, esse lance de você ter um boxeador que vira um comediante é tão bizarro também, né? É muito irônico. É verdade. Porque você, de novo, você tem cenas aqui no filme, e o Scorsese, ele vai também deixar claro essa ironia, né? De tipo, olha por onde que esse cara foi. Porque você tem claramente, tipo, textualmente, aquele momento em que eles vão pra um bar lá e tal, que vai ele, o irmão dele, eles levam a Vicky também e tal, e aí o irmão dele vai sentar na mesa com os caras lá, que são, sei lá, os caras, né, políticos ali, que tem a ver com o esporte e tal, uns agentes e tudo mais. O irmão dele vira pra um desses senhores que tá ali sentado e fala assim, olha, o Jack é um cara muito difícil mesmo, ele às vezes não conversa com ninguém, ele não cumprimenta as pessoas, ele não conversa direito, ele não tá nem aí, entendeu? Aí essa pessoa que tipo é um ícone, né, de ser um cara super antissocial assim, resolve que ele vai ser um comediante, né? Ele resolve isso. E aí essa cena é muito boa porque assim, você tem essa cena do bar dele com a Vicky e tudo mais, e nesse momento tem um comediante lá fazendo umas piadas assim que o pessoal dá uma risada, mas né, uma coisa meio discreta assim e tal. E é um cara meio nada a ver também, né? E aí você vê que depois o Jack vai se tornar essa pessoa. E vocês sabem que eu fui, por curiosidade, assim, encontrei um vídeo do próprio Jake LaMotta, ele vai no Letterman, e é uma entrevista de 82, né? Fazia 2 anos que o filme já estava no ar e tudo mais, e o Letterman começa a perguntar pra ele, e o Jake chega lá e começa a soltar umas piadas, assim. E tem um momento que ele solta uma piada e o Letterman não ri. E aí, tipo, ele fala alguma coisa de judeu, ele fala, chamaram fulano de tal pra fazer meu papel, mas não aceitaram porque ele era judeu demais e tal. E aí tem umas risadas meio constrangidas, assim, e o Letterman não ri. O próprio Jack vira pra ele e fala assim, você não achou muito engraçado, né, isso que eu falei? Aí o Letterman fala, que, né, a gente tem uma audiência, né, com pessoas vendo e tal. Tipo, inclusive judeus, entendeu? Tipo, porra. Mas é doido você pensar que quando a obra do cara é coerente mesmo, né? Porque o filme seguinte do Scorsese foi o Rei da Comédia, né? Que é um Exato. Foi. Um cara antissocial também, tentando ser comediante, né? Só que o foco do filme é esse, né? Comediante sem graça. Sem graça, exatamente. O foco do filme todo é esse, né? Então é engraçado que já tinha alguma fagulha disso aqui, né? Nossa, muito, muito. Não, e essa figura do Jack é muito bizarro mesmo, entendeu? Porque se você fosse assistindo o filme e fosse vendo, pô, esse é um cara, né, super popular e um cara social e trata todo mundo bem, não sei o quê. O cara ir pra um palco e aí ele se expor daquele jeito,
Beleza, só que não, ele vai para um outro caminho, que é justamente esse caminho da dualidade. Quer dizer, ele tá ali falando. Inclusive tem aquela cena logo depois que ele sai da prisão, que ele vai para um boteco, né? Um negócio super pequeno ali e tal. Ele já tá, né, com a carreira super decadente e tal. Ele tá fazendo uma piada e alguém pega e fala: pô, você não é engraçado, sai daí, alguma coisa assim. E ele fala: vou aí, você vai me fazer sair da aposentadoria. Ou seja, ou você ri ou você apanha, entendeu? É muito irônico que a fala mais icônica do filme, ela tá justamente nessas cenas. Que é quando ele fala no final do espetáculo, isso é entretenimento. That's entertainment. E aí você começa a rir, não porque ele foi engraçado, na real, pelo contrário, você começa a rir de desgosto, você começa a rir de nervoso. Porque se isso é entretenimento... É muita vergonha alheia. É muita vergonha alheia. O que seria entretenimento se isso for entretenimento? Então, é algo a se pensar, assim. É engraçado que esse filme, se você for numa lógica que um filme, você vai gostar do filme ou vai achar um filme bom porque você tem que exatamente simpatizar o personagem principal, ser um filme agradável, é o total contrário disso, porque o personagem principal é alguém, assim, tipo, que faz coisas lamentáveis durante o filme, é alguém que é difícil você passar tempo com essa pessoa, uma pessoa chata mesmo, né, uma pessoa desagradável, né, uma pessoa ruim de se estar, mas eu acho legal, assim, por isso que se adora esse filme, é um filme que eu acho ótimo, é entender, e eu adoro filme assim, que você não precisa simpatizar com o personagem principal ou gostar dele, mas você entende, você gosta de passar um tempo com ele para entender o funcionamento dele e como ele funciona, mesmo ele sendo alguém que você não concorda nada, ou que tem uma visão de mundo, ou que faz coisas assim que você totalmente acha lamentável, e ver como o filme constrói isso e apresenta isso e entende o funcionamento da cabeça dessa pessoa, né? Porque imagina se todo filme fosse só com gente que é igual a gente, ou gente boazinha aí, pô, aí ia ser um negócio meio só isso, né? Ia ser meio complicado, assim. Exatamente. Então acho engraçado como o filme consegue imergir a gente dentro disso, assim, dessa forma, assim, isso que eu acho interessante. Assim. Então, eu, por exemplo, o filme todo, eu sinto pena dele. Pena também, tipo, eu sinto muito, sabe? Eu fico muito, tipo, cara, coitado desse cara, ele não consegue... E aí, esses shows, né, que eles chamam de... enfim... O que é aquilo? Um stand-up? Tipo um stand-up. É triste porque, querendo ou não, ele também é uma válvula de escape para ele se esconder, né, atrás dessa muralha e não lidar com esses próprios problemas, né, com essa masculinidade tóxica, com essa autoestima baixa e tal. Mas também não deixa de ser também um paralelo com o que ele fazia antes como boxeador, que também é entretenimento, né? Exato. Então, o Victor falou, tipo, é entretenimento, a câmera e tal, porque o boxe só existe, quer dizer, não sei se só existe, mas tipo, basicamente ele é para as pessoas apostarem ou assistirem, né? Hoje em dia não tem, imagino que não tenha mais aposta, mas é o entretenimento, né? Depende das pessoas quererem ver para você ganhar dinheiro, tanto tem toda aquela coisa de grana, de um desafiar o outro para manter isso. Então ele continua nesse mesmo fio, mas fazendo uma coisa pior até, porque no boxe pelo menos ele era bom, né? Ele era um bom boxeador. Ele era um bom boxeador. Então, assim, agora ele não é nem é bom e continua se escondendo atrás dessa... se não da violência agora, da violência, talvez a violência, entre aspas, com as palavras, né, também. Exatamente. Não, primeiro, Porta dos Fundos, amo vocês, tá? Beijo, se alguém estiver ouvindo. E foi só uma brincadeira, amo vocês. Beijo com um sorriso. Segundo, é irônico a gente pensar que, além dessa válvula de escape, ele meio que, sei lá, ele não nasceu pra ser bem sucedido, né? Então, mas você sabe que eu acho que é um outro ponto, porque eu acho que assim, essa que é um dos pontos curiosos justamente da vida dessa galera que é esportista, sabe? Porque esse pessoal tem uma vida muito louca, cara, que eles são alçados ao sucesso de uma forma muito meteórica. Não tem preparo nenhum, nada. Um cara como esse, por exemplo, que é um cara que
veio, né, de uma situação mais humilde e tal, né, o cara tava ali num bairro mais pobre e tal, e aí o cara já tem um histórico, né, de ser um cara explosivo e tudo mais. O cara começa a vencer lutas e ele é alçado ao sucesso e, pô, esse cara vai ganhar título, não sei o quê. Sim. E daí você vê que ele não tem controle emocional nenhum, porque quando ele faz aquele lance que ele perde a luta, ele depois fica chorando lá, né, desesperadamente. Você não vê esse cara chorar por nada, mas ele chora pela manipulação ali do negócio. Então, assim, é um cara que, tipo, ele tem um descontrole emocional muito grande. E eu acho que esse é um dos pontos que levam a gente justamente a ver filmes e tentar entender um pouco da história dessa galera que vive do esporte, porque eles são muito novos, eles começam a ganhar uma grana absurda. Sim. De repente a família toda depende desses caras pra estar ali, tipo, sabe, a vida de toda a família tá envolvida ao redor do trabalho desse cara. Ele tem uma responsabilidade grande, né? Não tem educação financeira, não tem educação emocional, não tem nada. Eles simplesmente pegam, pinçam essa pessoa e colocam ela no topo e falam, ó, você é o melhor da história, você é o gigante, você é incrível, não sei o quê. E o cara não tem nenhum tipo de preparo para isso, né? Então, eu acho que isso que é uma coisa realmente muito interessante. Por isso até que quando o Dani fala que você assiste o filme e vai ficando com dó dele, é isso, é porque você vê um cara completamente despreparado para tudo isso que ele tá ali. Ele é realmente um touro, né? Ele olha para frente, sai correndo e vai destruindo as muralhas que vão aparecendo na frente dele. Só que quando aparece uma situação que exige dele um pouco mais de inteligência emocional, um pouco mais de calma, um pouco mais de, sabe, um psicológico mais forte, ele desanda, entendeu? Ele perde o prumo ali e desanda mesmo. Isso é esse tipo de complexidades que o filme tem ao analisar o personagem que deixa ele um pico, né? Não deixa ele só um boxeador maluco, alguma coisa assim. Um personagem simplista, né? Assim, ele consegue olhar esses defeitos, essas construções do meio do personagem, assim, esse fato dele ser simplório, esse fato dele ser emocionalmente desajustado, assim, e de tudo isso, assim, dessas questões internas dele, dessas falhas dele, ao mesmo tempo dessa coisa muito rígida que ele tem também, né? Como por exemplo, ele é um cara que não tem problema nenhum em bater na mulher ou em tratar as mulheres da vida dele como só objetos, assim, que ele vai substituindo, ou não vê elas como seres humanos. Mas quando tem um negócio de trapar na luta, ou se envolver com matas, ou se envolver com bandido, ele se vê como alguém muito acima da moral e fica chocado com aquilo, e se abate, e chora, e tudo isso. Então isso tira ele de prumo, assim. Então ele é um cara muito ambíguo, e o filme essa ambiguidade, todas essas camadas que ele coloca no personagem, fazem ele um personagem rico, um personagem complexo, o que, de novo, faz a gente estar ainda mais interessado nessa jornada dele, por mais que a pessoa que ela é, né? Porque toda pessoa, por pior que ela seja, é uma pessoa rica, né? Em alguma coisa, alguma medida, ela vai ter alguma coisa rica da pessoa que ela é, por pior que essa pessoa seja, né? Eu acho que o filme consegue entender bem isso, né? Então é um filme não maniqueísta, né? Exato. Tem tudo a ver com uma coisa que acho que a gente precisa comentar nesse podcast, que a gente passou rapidinho, mas acho que é importante, que é a cena inicial, né? Que é ele lutando com ele mesmo, sem ninguém pra lutar com ele, ou seja, ele é o inimigo dele, ele tá cercado, né, por um ringue que parece uma cerca. Eu associo muito com essa coisa do que eu comentei, né, do touro mesmo, das touradas, né, naquele lugar que ele tá preso, ele não tem pra onde, não consegue escapar daquilo, e enfim, e lutando contra a própria sombra, que é uma coisa muito típica do boxe, né? Que eu teve uma época que eu fiz que tem muito disso. Lute com você mesmo, você fica no espelho se socando, assim, né? Se olhando. Que é outro elemento também que se repete, né? O espelho tá sempre presente, né? Ele olhando, ele buscando nesse espelho. Você tá falando daquela cena que ele tá em cima do... A primeira, logo, que tá aparecendo os letreiros todos. O letreiro, porque ela é muito simbólica, ela é considerada uma das melhores cenas, né? De abertura de filme, por muita gente. Ele eu achei que ele tava se aquecendo, ele não tava lutando com ele mesmo. Mas se aquecer no boxe é você lutar com você mesmo, é você ficar, sabe, assim, dando soco no ar e lutar com a sua sombra, né? Imaginando, né? Sim. Você tá visualizando uma luta. E ela é muito simbólica, entendeu? Porque ela ainda tá colorida, ele tá, né, no caso, naquele momento, e ele tá lá, e ele tá cercado, e você olha pra cena, é tipo,
é uma cerca mesmo, tipo, ele não tem pra onde escapar. E no final, ele sai de cena dando o mesmo soquinho, né? Aquele soquinho pra baixo, e ainda falando I'm the boss, né? Tipo, eu acho muito, muito maravilhoso isso. Esses paralelos que o filme faz, né? Com momentos que, sabe, cenas que se repetem, de certa forma, e que refletem o quanto ele continua igual, né? E tal. Então ele tá indo pro mesmo lugar, pro mesmo tipo é como se ele estivesse indo pra uma luta, né? Tanto que até é o próprio Scorsese, né, que entra e fala, 5 minutos você tá sem tudo entrar. bem? Daí ele fala, tá tudo cheio, a casa tá cheia. Que é um pouco parecido com vai entrar pro ringue, pra luta, né? E ele sai fazendo o mesmo movimento, numa mesma posição, né, de lado, assim. E eu acho isso simbólico e tal. E outra cena que eu sempre lembro, que eu gosto muito, outra dualidade que o filme mostra, enfim, paralelo, né, de cenas entre o começo e o final, dele com o irmão dele, quando no começo tem uma cena que ele pede pro irmão dele socar ele. Sim, excelente. Fala, me dá um soco, me dá punch, me não lembro como que é. E aí no final, nas finais, e assim, e aí ele, a contragosto, dá socos, depois fala, pô, o que você tá falando? O que você tá tentando provar? Tanto que ele fala, né? O que você tá tentando provar com isso? E ele fica quieto. E no final, ele vira pro irmão, ele vai atrás do irmão, né, e tal, o irmão finge que não reconhece, e daí ele pede pra ele beijar, ele fala assim, me beija, e o irmão dele meio que dá um beijo a contragosto também, né, tipo, tá bom, tá tudo bem e tal, e vai embora, porque a relação deles, mesmo com todas as mudanças, continua sendo o irmão dele não fazendo o que ele pede, porque o irmão dele tem um pouco mais de senso, né, da vida. Né? Mas é uma relação super abusiva também, né? Assim muito como ele tem, como ele tem com a esposa e tal. Porque é só a forma como ele sabe se relacionar, né? Tipo, essa questão. Ele só sabe se relacionar com as pessoas sugando delas, né, com esse abuso. Go get him, champ. I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss, I'm the boss. E só para trazer algumas curiosidades, o Robert De Niro, né, ele, para fazer a interpretação, ele estudou, né, ele ficou estudando boxe. Ele lutou durante um bom tempo. Ele ganhou com o próprio Jake. Com o próprio Jake LaMotta. Exato, ele lutou e tal, ficou treinando lá porque ele queria entender, né, exatamente os movimentos e tal. O Jake fez, né, toda uma mentoria ali para ele, explicando sobre movimentos dele próprio, né, como que ele se movimenta ali e tal, tudo mais. E depois, quando a gente tem as cenas dele ali, já o Jake comediante e tudo mais, a gente vê um Robert De Niro gordo, né? E ele realmente parou, né? Tiveram que parar as filmagens ali. As filmagens foram suspensas durante 2 meses para o Robert De Niro poder engordar o suficiente para interpretar esse Jake já aposentado. E ele engordou no meio também. Tipo, o cara, ele pensou nisso para ficar com aquela barriguinha que ele fala, né? Essa barriguinha aqui e tal. Ele mesmo se preocupou com isso, assim, coisa que, assim, pelo que contam, né, tipo, não foi nenhuma exigência da direção, nem nada. Exato. E aí tem uma cena também que, assim, na verdade é uma cena bem de transição, né, que logo depois que tem a briga com a esposa ali, que ele dá o primeiro tapa nela, que a gente já falou aqui, a cena corta e aí a gente tem o Jake aquecendo, né, dentro ali do vestiário e tal, e ele tá dando uns socos no irmão dele, que tá com uma espuma assim na barriga, e ele fica dando soco ali e tal. Essa cena realmente, né, ela é uma cena, um plano sequência assim enorme, que ela só vai terminar quando ele entra no ringue, e aí quando o juiz vai pegar o microfone para anunciar os lutadores. Então é uma cena, é um plano sequência enorme. Eles refizeram essa cena algumas vezes, mas aqui está no filme,
é um momento em que o Robert De Niro tá dando os socos ali, de tanto eles ficarem dando o soco, ele acabou quebrando uma costela do Joe Pesci nos socos ali, e é engraçado, porque quando você vai ver a cena, você vê a cara do Joe Pesci, que ele tá com uma cara que você tá vendo que não tá legal aquilo ali, sabe? Tá muito feliz, né? Ele tá tomando uns socos na barriga, ele até... confortável. Ele até fala assim, não, soca, vai, mais forte e tal, ele até fala, mas você olha a cara dele assim, ele tá com uma cara, tipo, de concentrado na dor, sabe, assim, é muito engraçado isso, cara. Mas enfim, mas é uma cena mais de transição, assim, ela não tem nenhum simbolismo, assim, né, porque é uma cena logo em seguida da briga deles e tudo mais. Enfim, eu acho que, assim, a gente tá falando desse filme que tem essas várias camadas, né, que a gente vê aqui, que o Scorsese traz, e que você tem esse brilhantismo, né, do Robert De Niro, não à toa, né, foi premiado por esse filme e tudo mais, então, assim, é um ator que a gente viu ele realmente entregue, né, ao personagem, e é um filme realmente que ficou marcado para a história do cinema por tudo isso que a gente está falando, né? Então, enfim, é um filme que tem muito a dizer, e de novo, não é um personagem que é um personagem, sabe, belíssimo, estamos contando a história de um herói e tal. Eu acho que isso também é uma coisa que difere muito ele do Rock, né, que a gente comparou aqui. O Rock é quase a construção de um mito, assim, né, do cara, da sobrevivência, da perseverança e não sei o que, você cria um mito. Aqui é um cara completamente torto, né, nesse sentido, assim, um cara completamente avesso, que tem vários problemas e tal, então é um filme muito mais pautado realmente na realidade, que traz realmente essa complexidade, essa tridimensionalidade que a gente fala, né, que os personagens do Scorsese geralmente têm, né, então acho que por isso também o filme acaba sendo muito bom. E eu acho importante citar também, Rafa, esse filme ele é um filme encomendado, digamos, não é um projeto inicialmente de Scorsese, que a gente já comentou. E é interessante pensar uma coisa, ele consegue mesmo assim, ele, né, obviamente, né, coloca, além da questão da linguagem, que ele domina muito e absurdamente e tudo mais, tem os elementos que são muito presentes e caros ao Scorsese, relacionados à religiosidade, né? Então você tem muito santos, tudo muito presente, ele encontrando, tendo o primeiro encontro, né, com a Vicky na casa do pai dele, uma casa com bastante de uma pessoa religiosa, né, que o pai dele seria uma pessoa religiosa, coisas do tipo, e tem aquela cena final, né, dele sendo massacrado lá pelo Sugar Ray, né, que é o Sugar Ray Robinson. Enfim, aquela cena linda, né, que eu acho demais aquela dolly zoom, né, que ele faz, né, tipo que o Sugar Ray vai crescendo e a lente muda e tal, mas ele emula ou faz uma referência à própria crucificação, né? Então, o Jake LaMotta tá lá, ele até ergue, põe a mão assim no ringue de um jeito meio parecido com Jesus, né? Sendo crucificado, tem o sangue e tudo mais, que, enfim, toda uma referência, né, à crucificação e, enfim, a como ele talvez enxergue o Jake LaMotta e tudo mais, mas eu acho muito legal como que no final ele vem com aquele trecho da Bíblia, um trecho da João, né? Não vou lembrar agora o capítulo, o versículo, mas é basicamente dizendo que julgaram um cego, e aí o cego basicamente responde, eu só sei que eu não enxergava e agora eu enxergo, basicamente, né? Agora eu vejo e tal. E aí ele termina com essa homenagem a um professor que faleceu, que ele homenageia o professor. E isso tem muito mais a ver com o Scorsese do que com o filme. Tem a ver com o filme, sim, né? Do tipo, é uma busca por enxergar as coisas, né? É uma busca por uma redenção que ele não consegue, que o Jake LaMotta não alcança no filme, mas acho que tem muito mais a ver com o Martin Scorsese e o fato de que esse filme era um tudo ou nada pra ele, né? Esse filme pro Scorsese foi tipo, basicamente assim, acho que ele falou, ou eu dou certo nesse filme, ou eu nem vou dirigir mais nada, vou seguir outra vida. Então é como se ele estivesse encontrando a redenção dele depois de um período de problemas e tal, e dizendo, né, poxa, agora eu tô enxergando, agora eu sou uma pessoa completa e tal. E mercadologicamente salvou a carreira dele, né? Mercadologicamente falando, né? Porque foi um filme, enfim... É a volta dele. Foi a volta, foi indicado pra Oscar, o caramba, ganhou Oscars, né? Então acho que foi a volta dele, né? No mercado, assim, tudo. Nesse livro que eu citei, chama Conversas com Scorsese, é do Richard Schickel. O Richard Schickel, ele pergunta justamente isso. O Toro Indomável é uma volta mesmo, é a sua volta mesmo que as pessoas não soubessem que você tinha pagado.
É exatamente isso, assim. Isso que foi citado, né? Aspectos caros a ele, da religiosidade e tal. Todo o cinema do Scorsese é um cinema extremamente pessoal. Se você estuda a vida do cara, você vê que tudo que tá nos filmes dele foi o que ele teve um contato intenso durante a vida dele, assim, em algum momento. Talvez Toro Indomável seja o mais distante, porque ele mesmo fala que ele não é muito do boxe, assim, mas ele cresce em uma vizinhança que ele via a máfia agindo de maneira constante. Sim. Ele quase foi padre, isso é muito conhecido. Ele chegou a fazer seminário e tal, e não rolou. E aí os filmes dele mais religiosos vão muito para esse lado. A Última Tentação de Cristo é uma desconstrução da figura de Jesus baseada em um livro de um autor grego chamado Nico Kazantzakis. E é basicamente, e também representa a desconstrução do Scorsese como pessoa que quase foi padre, mas não foi. O Toro Indomável, ele tem disso também. É essa volta, esse retorno que ele nem sabia que ele precisava fazer até que ele fez. Arte é risco. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito mesmo. Eu acho legal o que vocês estão falando, porque mesmo num projeto que foi encomendado por Scorsese, eu acho que grandes diretores e bons diretores, assim, eles conseguem pegar um projeto de encomenda. Eles se viram, né? Se viram, fazem o melhor que podem desse projeto e conseguem, muitas vezes, também trazer temáticas e questões e linguagens que são caras para ele desses projetos, né? Esses projetos tão autorais quanto o projeto que venha diretamente dele, assim, ou qualquer coisa assim, sabe? Então, eu acho que o Toro Indomável é um exemplo disso, assim, um exemplo que isso é possível, é excelente quando isso acontece, como outros filmes do Scorsese são, sei lá, ele é encomendado para fazer um remake lá do Infiltrados, do filme lá chinês, e ele transforma um filme que é dele totalmente, né? Tem a cara dele, tem o jeito dele, Cabo do Medo também, ele faz o remake de um filme da década de 40 e tem toda a paixão cinéfila do Scorsese, o ritmo do Scorsese. Então ele consegue transformar esses projetos em questões que são muito caras a ele, que eu acho que é o que bons diretores conseguem fazer nesses projetos que são encomendados, né, de fazer eles tão obras-primas quanto um filme que já parte de uma obsessão deles, assim, e aí transformar essa obsessão dentro dessa encomenda, assim, eu acho isso genial. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, eu li a crítica do Roger Ebert sobre o Toro Indomável, ele termina de um jeito muito bonito, assim, que eu acho que tem muito a ver com esse pensamento, porque talvez seja até o que o Scorsese, assim, ele conseguiu refletir pensando nas questões de dores e tudo mais, né? Porque a crítica que o Roger Ebert escreveu, acho que em 98, pelo que tá no site dele, me dei ao luxo de traduzir o último parágrafo, e ele diz o seguinte: Toro Indomável é o retrato mais doloroso e incômodo do ciúme no cinema, um Otelo dos nossos tempos. É o melhor filme que já vi sobre baixa autoestima, problemas sexuais e o medo que leva homens a abusarem das mulheres. O boxe é o meio, não o assunto. LaMotta ficou famoso por se recusar a cair do ringue. Há cenas em que ele fica de pé passivamente, com as mãos para baixo, permitindo-se levar socos. Podemos imaginar por que ele não caía. Ele já sentia tanta dor que não saberia permitir que ela fosse embora. Plano detalhe da semana, aquele momento aqui, né, pra gente dar dicas pros nossos ouvintes, lembrando que esse daqui é o penúltimo plano detalhe, então aproveita para anotar tudo, né, tudo que a gente falar aqui vai ter link no post desse podcast, então já fiquem espertos aí, porque daí só vai ter mais um plano detalhe, então durante a série vocês têm que ir consumindo aos poucos as coisas que a gente vai falando, pra você não chegar no final das férias, né, sem indicação nenhuma.
Então vamos lá, para começar aqui o Plano Detalhe, eu trouxe 2 indicações aqui para vocês, que é basicamente a seguinte. A primeira é o filme que está na Netflix, o Ataque dos Cães, né? Filmaço, exatamente. Olha, um filme dirigido por uma mulher, né, a Jane Campion, que faz um trabalho incrível, assim. É um filme que conta a história ali, né, de um fazendeiro durão, e ele acaba tendo uma guerra íntima ali entre o irmão, a esposa do irmão, o filho, né, dessa esposa, que é um adolescente, e aí tem vários segredos que vão sendo trazidos à tona ao longo da história e tudo mais, mas ele tem esse pé bem fixado ali justamente no western, né, nesses filmes antigos, assim, de cowboy e tudo mais. O que eu mais gostei desse filme é a fotografia, né? O filme foi filmado em alguns lugares na Nova Zelândia, então tem umas fotografias maravilhosas, assim, e como a Jane Campion consegue conduzir o filme. Ele é um drama, mas ele é um suspense, e ela vai construindo, tipo, camada a camada do que tá acontecendo ali na tela. Então você é capturado no primeiro momento e ela sustenta, sabe, a atenção o tempo todo, até o último frame do filme ali você vai ficar preso nele, conectado a ele. É um filme incrível, com o Benedict Cumberbatch, com a Kirsten Dunst, o Jesse Plemons também, excelente. É óbvio, né, que a maioria das pessoas vão falar justamente do Benedict Cumberbatch, que tá maravilhoso no papel, tá fazendo esse cara ranzinza, bravo, é um personagem muito potente, assim, ele tem uma presença, sabe, muito forte, mas eu queria deixar o meu destaque aqui especial justamente para Kirsten Dunst, que, cara, que atriz maravilhosa, assim. Fantástico. Não, e ela tem as dores, né, da personagem, assim, você sente, sabe? Ela passa isso pro espectador, assim, você sente a preocupação dela em um período onde as mulheres eram completamente submissas aos homens, e ela vai sentindo essas dores e preocupações e tudo mais. Enfim, pra mim é um dos grandes filmes, assim, que eu assisti esse ano, assim, sabe? Foi um filme que realmente me encantou. Então fica essa recomendação. Ataque dos Cães está na Netflix, super fácil de assistir. E por fim, um podcast que eu trouxe aqui para vocês, que também está sendo lançado agora, recentemente, que é da Globoplay, que é o Pistoleiros, um podcast original, né, da Globoplay, produzido em parceria com o jornal O Globo, e que traz ali o jornalista Rafael Soares, onde ele vai, em cada episódio, ele vai trazer ali um panorama sobre o cenário da pistolagem no Rio de Janeiro. É muito interessante porque ele conseguiu conectar um episódio ao outro, sabe? Então você começa numa história, quando entra um personagem novo, vira um episódio novo, e por aí vai. Começa com o Rony Lessa, né? Rony Lessa, que foi preso, acusado de, né, ser o executor do assassinato da Marielle Franco, e aí ele sai do Rony Lessa, vai pro Capitão Adriano, que foi um pistoleiro também, um dos donos ali, né, do escritório do crime no Rio de Janeiro, e depois ele vai para um outro pistoleiro que é o Batoré, que é o cabo Antônio Eugênio de Souza Freitas, que foi PM também e tudo mais. Enfim, é um podcast muito bem sonorizado, com um roteiro muito redondinho, assim, um trabalho de pesquisa muito bem feito. Eu recomendo, para quem gosta de True Crime, esse é um prato cheio. Para quem gosta de True Crime com jornalismo, esse então é um podcast muito bom, assim, que vocês vão se divertir bastante ouvindo, se informar também. Esse é um podcast que tem ali 50 minutos, mais ou menos, 50 e poucos minutos cada episódio. Então é esses meus 2 planos detalhes, filme e podcast, certo? Diegão, e você? O que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Pô, um plano detalhe que eu vou dar, vou começar com um filme que eu revi hoje. Eu vi um filme que também, a gente falou que esse negócio de começo de cinefilia e tal, foi um filme que eu vi há muito tempo também, começo de cinefilia, um filme que sempre achei muito bonito e tal, mas fazia tempo que eu não via, e eu amo o diretor, é um dos meus diretores que eu mais gosto, assim. Fazia tempo que eu não via, mas eu ficava meio assim com receio de rever, que eu revi na HBO Max o Gênio Inomável, assim, o Gênio Inomável.
E o Gênio Indomável é um filme que, assim, eu tava com medo de... Ai, será que esse filme, como ele ficou com o tempo? E é um filme que é fantástico, sabe? Assim, até hoje, assim, amei o filme extremamente emocionante, assim. Acho que essa questão do... A gente falou aqui um pouco de melodrama, casando e tal. Esse é um filme do melodrama lá dos anos 90 que é, assim, sensacional de construir emoção, assim, de um jeito inteligente mesmo, sabe? De construir a emoção dos personagens, assim, o roteiro ótimo, né? Do Ben Affleck e do Matt Damon, lá ganhar o Oscar e tal, assim. Muitos personagens de diálogos que eles constroem, né? A identidade que eles botam nos personagens, assim, no background deles, e muito bem dirigido pelo Gus Van Sant, assim, que é um diretor que eu amo demais, assim. Então é um filme que cresceu, assim, na minha visão, assim. É muito bom quando você tem um filme que é uma lembrança do passado, você vai rever e o filme ainda continua isso tudo mesmo, assim. É um filme que recomendo muito o pessoal ver aí. Ele tá na HBO Max e tá no streaming do Telecine também pra ver. Então tá bem acessível aí pro pessoal ver. E também na HBO Max, eu tô vendo uma série que é o Saved by the Bell, que é uma série que é um remake daquela série Uma Galera do Bagulho. E eu, curiosamente, não remake, na verdade é uma continuação / reboot, assim. Eu sou uma pessoa, assim, eu nunca vi o Saved by the Bell, assim, né? Nunca vi passando, nada disso, assim. Mas conheço, assim, de fama e tal. Mas o legal dessa série é que o Saved by the Bell era uma série bem uma sitcom mais galhofeira, assim, e tal, assim, bem padrãozona, assim, e tal, assim. E o legal dessa série é que ela meio que parodia o que seria uma sitcom adolescente, sabe, assim, são personagens adultos, filhos dele no colégio, eles lidando com os novos alunos do colégio. Nesse sentido, ela é meio Cobra Kai, assim, só que ainda mais farsesca, assim. Uhum. E ela meio que parodia o que seria uma série adolescente, o que seria uma série teen, assim. Então é uma série muito engraçada, recomendo muito, assim, vale a pena. E no título no Brasil ficou Uma Galera do Barulho. Exatamente, bem na tarde. Exatamente. E aí, Vitor, e você? O que você trouxe de bom pra gente, plano detalhe, pra gente consumir, né? Ou fazer, ou enfim, o que você quiser aí durante essa semana. Eu trouxe 2 indicações aqui. Uma delas é um texto e a outra é um filme. Legal. Eu falei muito de olhar nesse podcast, né? Nesse episódio do Olhar de Scorsese e tal. E eu tenho, por mais que o Scorsese seja um dos meus diretores preferidos, um dos meus 2 diretores preferidos, muito provavelmente, eu sou um devoto, como eu disse, eu tenho muitos problemas com o olhar de Scorsese muitas vezes, por incrível que pareça. Eu acho que, às vezes, o olhar dele é muito branco. Sim. E, né? E muito branco e muito masculino. Sim, eu já falei isso. Na nossa biografia Scorsese, essa foi a minha crítica a ele. Essa é a minha crítica também, assim, tem certas coisas na filmografia do Scorsese que, por mais que eu goste muito da maioria dos filmes, eu não engulo. Dando exemplo recente, Anna Paquin sem falas em irlandês. Uhum. Pensando nisso... Polêmico, hein? Discussões. Pois é. Pensando nessa questão de olhar, tem um texto da Bell Hooks chamado O Olhar Opositivo à Espectadora Negra. É um texto que fala justamente sobre isso, sobre o olhar como ele é visto nos filmes. Esse texto da Bell Hooks é, né, uma mulher, uma crítica brilhante, absolutamente brilhante, que eu acho que vale a pena todo mundo ler, até para desconstruir o próprio olhar em relação a filmes, em relação a consumo como um todo. É muito importante esse texto. É bem tranquilinho de ler, não é nada demais. E tá em português, foi traduzido. Então fica a dica aí para quem quer ter um olhar mais profundo em relação às coisas, em relação às pessoas negras e como elas são vistas. Muito bom. Dito isso, minha segunda indicação é o meu filme favorito do Scorsese. O Diego sabe qual é, a gente já quase saiu na porrada por causa disso. Meu Deus! Eu e o Diego, a gente se conhece pessoalmente, gente. A gente já ficou bêbado junto, foi uma honra. Então... Já somos íntimos, né? Já somos íntimos, temos fotos juntos. Foi um amor. E muita gente... seu filme favorito do Scorsese é o irlandês, é Cassino, é Os Bons Companheiros, é A Época da Inocência. Não. Meu filme favorito do Scorsese é A Última Tentação de Cristo. E eu acho que é um absurdo. É com o Willem Dafoe, meu ator favorito também. Um gênio, com Harvey Keitel. Esse filme, ele tá disponível na Claro Video. E tá disponível para alugar no Google Play Movies, tá disponível na Oi Play e também tá disponível na locadora mais próxima de você. Entenda o que você quiser. Esse filme fala sobre... Ele dá uma desconstruída muito
muito interessante sobre a crucificação de Jesus e sobre... Ele faz uma pergunta ao espectador que é: se Jesus fosse um homem comum, o que ele faria? É essa pergunta que ele tenta resolver por quase 3 horas, mas que passam como 15 minutos, eu prometo. Então, esses são meus planos detalhes de hoje. Cara, que demais, que demais. Tá aí, então. Lembrando, né, novamente, você ouvinte aí, que tudo que a gente tá falando tem link aqui no post, então não se perca, né, por tantas indicações, vai lá no post, tá lá tudo anotadinho. O Rafa indicou isso, o Diego indicou aquilo, o Vitor indicou aquilo, e o Dani agora vai fechar esse plano de detalhe aí com o quê, Dan? Eu vou fechar com uma coisa mais popular, mas muito boa, que é a série, mais especificamente a segunda temporada, que eu terminei de ver, da série Sintonia, que é da Netflix, né? Que é a série produzida lá pelo Condzilla, que eu lembro que quando saiu eu achei bem interessante, assim, porque realmente, né, tipo, tem uma questão até comercial, né? A Netflix fala com o público com a série Sintonia, que não assinava, né, Netflix, e passou a assinar, o público das periferias e tal, e eu até lembro que na época falaram que tinha aumentado o consumo daqueles cartões, né, que tem no supermercado, né, assim, que você compra e, tipo, coloca o código lá, que é um cartão pré-pago da Netflix, porque é a melhor forma, de muita gente que não tem cartão de crédito, né, por exemplo, de consumir. Mas, assim, a primeira temporada eu lembro que eu gostei bastante, e essa segunda eu comecei a ver, e no começo demorou um pouco, sabe quando ela fica, falei, pera, tá meio estranho. Eu acho que ela tem umas coisas um pouco mais, talvez até um pouco mais teens, talvez, em alguns momentos, mas depois ela dá uma guinada e fica super interessante, e a maneira como tá ocorrendo o arco dos personagens, né, porque, enfim, pra quem não sabe, né, basicamente são 3 grandes amigos de infância, que é uma menina e 2 rapazes, e cada um segue um rumo meio completamente diferente, assim, né, um deles vira funkeiro, MC, começa a cantar funk e bombar de sucesso, um outro entra pro tráfico de drogas, e a menina vai seguir uma carreira na igreja, basicamente, né? Ela começa a trabalhar, né, na igreja, abrir junto com uma pastora uma igreja e tal, evangélica. E é muito interessante, assim, a maneira como essa segunda temporada ele vai aprofundando meio que nos problemas. Ele tem umas nuances que são muito legais, assim, tipo, a princípio é uma série meio que tem que dizer, ela tá dizendo só, né, no discurso, mas tem muita coisa subjacente, assim, sabe, em alguns personagens, na maneira como eles se comportam. Tem muita coisa, sabe, que você pode pensar, por exemplo, tem uma coisa que eu fiquei pensando sobre o olhar de um dos personagens que faz o cantor de funk, né, o funkeiro, e ele tem um olhar meio de quem tá, tipo, pesado pra ele, sabe, é muito interessante a maneira como isso é trabalhado, e claro, e o que faz o traficante, né, que entra pro tráfico, o menino, é o Christian Malheiros, que a gente viu lá no Sete Prisioneiros, que é muito foda, ele tem um peso que ele dá pro personagem dele. Esse menino, ele é excelente, assim, e na série ele tá também muito, muito bem. Acho que todos os atores, sabe, estão muito, muito bons, assim, e a maneira como a série vai avançando na história com os personagens é bem legal. Termina com um gancho que você fala, meu Deus, tem que ter terceira temporada, e acho que vai ter, e enfim, vale muito a pena ver, sabe, assim, ela tem um lado um pouco teen, assim, mas ela é pesada, ela tem uma seriedade muito, muito grande, e enfim, eu gostei bastante, assim. Nos primeiros episódios da segunda temporada eu tava meio reticente, não sei se depois ela dá uma guinada que eu falei, putz, que bacana. É isso. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 443, batemos esse papo aqui sensacional sobre Touro Indomável, né? Filme do Scorsese, Robert De Niro, um papo demais que a gente teve aqui sobre mais um clássico, e a gente só tem que agradecer a presença aqui dos nossos queridos convidados. Diego, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, foi ótimo esse ano ter você aqui com a gente, você veio já outras vezes, então obrigado, e queria aí que você deixasse também o convite, né, para quem quiser continuar lendo, ouvindo você, como é que faz, te assistindo e tudo mais. Opa, gente, sempre um prazer participar com vocês. Chamem sempre que puderem, assim, é sempre um prazer participar, estamos sempre aí. E assim, vocês podem me ver e me ouvir no meu canal no YouTube, Fiz Cinema, se inscrevam no canal, assim, sininho de notificação. E eu também tenho meu blog, também chama Fiz Cinema. Escrevo pro site Cineplot, do Felipe Leão. Também escrevo pro Siriuscast sobre séries.
E vocês podem me ouvir, só me ouvir, nesse caso, no Pinguim Dançarino e no Fita Errada, que são podcasts que eu participo. E tô sempre comentando sobre cinema, séries, essas coisas assim, no Twitter e no Instagram, que é @DiegoQuadradois. Vocês botam @DiegoQuadradois, vocês vão me achar lá. E escrevo muito no Letterboxd também, que é Diego Quadra, tudo junto. E, de novo, um prazerzão participar, muito obrigado mesmo. Pô, maravilhoso também, tá numa sequência de podcast com o menino Vitor também, assim, que foi ótimo. Demais. Obrigado novamente, Diegão, foi ótimo ter você aqui. Vitor, obrigado também, foi maravilhoso, obrigado por doar seu tempo, vir aqui falar com a gente. E também deixa o convite aí, né, quem quiser ler seus textos, quem quiser acompanhar você aí em outros podcasts, enfim, onde que você tá pra galera acompanhar seu trabalho. Gente, obrigado mesmo. Como eu disse no começo, eu sou apaixonado por Scorsese. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar de um filme dele. E eu posso ter me empolgado em algum momento, trazendo informações e curiosidades talvez desnecessárias, mas é puro e simples amor pelo Scorsese que eu sempre volto nos filmes dele. Eu sempre falo dos filmes dele, então muito obrigado, foi uma bela chance e eu tô muito feliz de ter falado sobre Scorsese com vocês, sobre Toro Indomável. O meu principal projeto é o meu site, ele chama Assim Falou Vitor, é lá que eu posto meus textos, que eu posto minhas coberturas de festivais, que esse ano foram muitas, como eu também disse antes, e isso causou um certo cansaço, mas também causou muito prazer, porque eu vi muita coisa legal cedo, vi muita coisa legal rápido no ano. E isso adiantou bastante meu calendário. Os textos vocês podem encontrar lá, tem texto do Festival de Locarno, tem texto do Festival de Chicago, que foi onde eu vi o Ataque dos Cães, a Campion. E minhas redes sociais do site, elas são @AssimFalou_Vitor em todas. E minhas redes sociais pessoais são Vitor Martins C em todas também. No Instagram tem um underlinezinho ali, mas no resto, no Twitter e no Letterboxd, são Vitor Martins C, tudo junto, sem nenhum ponto, sem nenhum tipo de pontuação, nada. No mais, o que eu sempre falo, empregadores, mandem jobs, mandem freela, sou tradutor, sou redator, sou jornalista, sou o que você quiser ser, o que você quiser que eu seja. Jovens, estou solteiro, DM aberta, e sou um homem solteiro, sou em busca do amor. Então é isso aí, né? É sempre bom reforçar. Eu sou gentil, eu te faço rir, seja de mim ou seja comigo, mas tamo aí. Então é isso. Muito obrigado novamente pelo convite. Sempre bom falar com vocês, sempre bom falar de Scorsese. E, como o Diego disse, na sequência de podcasts com um homem, sempre bom falar com o Diegão também. Aê, que demais, valeu. Dan, é isso, Dan, penúltimo podcast, Toro Indomável, e o papo foi bom demais. Obrigado também, Dan, pela sua presença aqui. Valeu, que agradeço, brigadão, valeu, Vitor, valeu, Diego, brigadão pela participação. E, enfim, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo o podcast até agora. Ficar uma dica aí, ó. Quem tiver coragem, assiste a continuação do filme O Toro Indomável 2 e me conta como é, porque eu não tive coragem. Tem que ter muita coragem, realmente. É isso, o podcast Cinemação 443 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.